Chegou a hora de a gente ver aqui a história completa de Albus Dumbledore. Os senhores Aluado, Rafa, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Fala, Caco! Salve, João, boa noite. Quem tá chegando aí, deixa boa noite, hein? Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Beleza? Deixa de ser trouxa e se inscreve aqui, ó. Se inscreve e ativa as notificações pra você receber todos os vídeos que a gente postar aqui, porque tem teoria, tem história de personagem, tem curiosidade, tem papo furado, tem notícia, tem tudo sobre o universo bruxo e você não vai querer perder se você for fã de Harry Potter. E não esquece de dar o like no vídeo se você gostar desse episódio, porque me ajuda pra caramba. Principalmente esse, que é quase um documentário. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Ordem de Merlin, primeira classe. Grande feiticeiro. Cacique supremo. Diretor da escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Todo mundo conhece o Dumbledore. Mas você conhece a história dele, o passado dele? Vem de história. A família Dumbledore. Do ano de 1881, quando no vilarejo de Mold on the Wold, na Inglaterra, é um filme, né? Uma bruxa nascida trouxa chamada Kendra deu à luz ao seu primeiro filho. Ela e seu marido Percival o batizaram de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. A família vivia em um vilarejo misto, onde trouxas viviam tranquilamente sem saber que famílias bruxas estavam entre eles. Quando Albus estava prestes a completar 3 anos, seu irmão Aberforth nasceu em 1883. E quando ele tinha quase 5 anos, em 1885, foi sua irmã mais nova, ele é o mais velho então, né? Quem nasceu. Assim como os pais, Albus, Aberforth e Ariana eram bruxos, crianças saudáveis. A família vivia uma vida tranquila e sossegada no vilarejo. Percival, o pai, era o arrimo da família, era ele quem sustentava, quem saía para trabalhar, quem trazia o ganha-pão para dentro de casa, enquanto Kendra cuidava dos filhos. Mas a vida pacífica e calma da família estava prestes a mudar. No ano de 1891, pouco tempo depois de Ariana ter completado seus 6 anos de idade, ela estava brincando na sebe do jardim ali de sua casa, quando ela foi vista por 3 jovens trouxas realizando magia. Algo que é extremamente comum entre as crianças bruxas da cidade, elas não controlam as suas magias e o Ministério da Magia não monitora isso. É comum. Os 3 adolescentes trouxas que estavam espiando atrás da cerca onde a Ariana estava brincando, invadiram a casa, pularam essa cerca e começaram a forçar a Ariana a repetir o que ela estava fazendo. Eles ficaram forçando a Ariana, falando para ela mostrar como ela fazia aquilo, para ela fazer de novo, e ela ficou totalmente assustada, não sabia como reagir, e então eles a agrediram para que ela não usasse contra eles aquilo que ela estava fazendo. Essa ocasião marcaria e definiria muitos pontos da vida de seu irmão mais velho, Albus Dumbledore. Ariana ficou traumatizada. Ela não queria mais usar magia, mas ela também não conseguia se livrar da magia. Então o seu poder de alguma forma voltou-se para dentro dela e ela enlouqueceu. E ela era incapaz de controlar esse poder, o que fez ela se tornar muito perigosa. Seu pai, Percival Dumbledore, não deixou a crueldade virou obscurial, né? Filha passar impune. E ele foi atrás dos 3 garotos trouxas e os atacou. Alguns acreditam que Percival Dumbledore tenha utilizado a maldição Cruciatus nesses trouxas. Caralho! Eles espalhavam boatos dizendo que foi mais além e matou esses trouxas. O fato é que, devido ao ataque para vingar a Ariana, Percival Dumbledore foi capturado, julgado na Suprema Corte dos Bruxos e condenado à prisão, onde, alguns anos depois, acabou morrendo. Ao ser capturado, Percival não reagiu. Ele não lutou com os oficiais do Ministério da Magia, ele simplesmente os acompanhou sem mostrar qualquer sinal de resistência. Ele não resistiu à prisão? Caralho, o que ele fez, mano? E não tem um relato oficial do que ele fez, Janinha? Se ele matou os adolescentes? Ele nem sequer se defendeu na Suprema Corte dos Bruxos. Ele não falou o porquê ele atacou esses trouxas. Ele só falou que realmente atacou. E era isso. Porque ele sabia que se ele contasse, o Ministério iria investigar e as sequelas sofridas pela Ariane implicariam na sua internação permanente no Hospital St. Mungus. Com seu pai preso em Azkaban e sua irmã incontrolável e debilitada, Albus e sua família se mudaram para o vilarejo Godric's Hollow. A Kendra passou a cuidar, tendo-a dentro de casa na
maior parte do tempo saindo com ela, raras vezes durante a noite, de madrugada, para que os vizinhos não a vissem e segurando ela bem firme para que ela não se descontrolasse e acabasse machucando alguém que porventura tivesse por perto. Enquanto isso, Albus e Aberforth Dumbledore aprenderam a não mencionar o pai nem a irmã e responderem que ela era doentinha quando alguém perguntasse por ela. Começou a esconder a irmã. Caralho, a história dele é bizarra. Ó, Hogwarts. No ano de 1892, Albus Dumbledore inicia o seu ano letivo em Hogwarts e é selecionado para a Casa Grifinória. Como o caso de seu pai foi amplamente conhecido, ficou muito famoso, Albus chegou na escola com uma fama que ele não queria possuir. Ele se sentia muito deslocado e alguns colegas elogiavam o que o pai dele fazia porque acreditavam que o pai dele era um anti-trouxa, quando na verdade não era. Então os que tinham ideologia sangue puro achavam que ele tinha atacado os trouxas simplesmente porque ele não gostava, ele era anti-trouxa, e essa má fama se espalhou e as pessoas, alguns colegas do Albus Dumbledore elogiavam o que o pai dele tinha feito e ele não falava nada. Eles acreditavam que Albus Dumbledore odiava trouxas e tinha orgulho do que o pai tinha feito. Albus nunca negou o que o seu pai tinha feito. Toda vez que lhe perguntavam, ele respondia, mas sem entrar em muitos detalhes. Ele confirmava que o pai realmente tinha feito aquilo e o assunto se encerrava. O jovem bruxo demonstrou sua natureza gentil quando ele foi o único a conversar e a se aproximar de um colega de classe chamado Eliphas Dodge, que estava se recuperando de uma varíola de dragão, mas ainda Eliphas Dodge, importante. Esverdeado. Ele não passava... Importante esse nome. Mas a pele esverdeada dele não era muito convidativa a novos amigos, mas Dumbledore foi extremamente gentil e a pele esverdeada de Eliphas Dodge não foi um motivo para que ele se afastasse como os outros. Logo, Albus Dumbledore e Eliphas Dodge desenvolveram uma grande amizade. Em questão de meses, a fama de Albus Dumbledore começou a ofuscar a fama de seu pai. Ao terminar do seu primeiro ano em Hogwarts, ele deixou de ser conhecido como o filho do homem que odiava trouxas e passou a ser conhecido como o aluno mais brilhante que Hogwarts já tivera. E esse reconhecimento jamais fez com que Dumbledore se achasse superior a alguém. Muito pelo contrário, ele sempre esteve disposto a elogiar seus colegas, a ajudá-los e sempre estimulá-los com muita generosidade. Foi já nessa Eliphas Dodge aparece no filme. Dumbledore descobriu que o seu maior prazer era ensinar. Albus Dumbledore não só ganhou todos os prêmios que Hogwarts podia oferecer, como também não demorou para passar a se corresponder com grandes nomes do mundo da magia. Ele tinha contato com o alquimista Nicolau Flamel, com a historiadora mágica mais importante do século, Bathilda Bagshot, e com o teórico mágico Adalbert Waffling. Foi depois que Albus passou a ter esse contato com a Bathilda Bagshot, que era sua vizinha, que ela passou a ter uma certa intimidade com a família e frequentar a casa e se tornar amiga de Kendra. Vários artigos de Dumbledore foram publicados nas mais cultas e renomadas colunas, como Transfiguração Hoje, Desafio nos Encantamentos e O Preparador de Poções. Quando Albus estava no seu terceiro ano, seu irmão Aberforth ingressou a Hogwarts. E o que mais impressionava a todos era a tamanha diferença de um pro outro. Enquanto Albus Dumbledore era extremamente estudioso, focado, queria sempre aprender, era gentil, o Aberforth não estava nem aí pros estudos e adorava resolver as coisas num duelo. Mas mesmo com todas as Aberforth era porradeiro, filho. de outras pessoas, os dois se davam extremamente bem, como qualquer irmão. Mas Albus Dumbledore não era só um aluno gênio, todo certinho, ele também tinha seus momentos de rebeldia, assim como em seu quarto ano, que ele colocou fogo nas cortinas da sua cama, no seu dormitório, que ele não gostava muito delas. E claro que, segundo ele, foi um acidente, mesmo ele nunca tendo negado que detestava aquelas cortinas. Em seu quinto ano, Dumbledore foi nomeado o monitor da Grifinória, e quando estava no sétimo ano, ele foi nomeado o monitor-chefe da escola. Ele era muito nerd, né? Hogwarts, próximo ao seu aniversário de 18 anos, cercado de glórias. Ele recebeu o prêmio Barnabas Finkley por excepcional proficiência em feitiços, era representante da juventude bruxa na Suprema Corte dos Bruxos e recebeu uma medalha de ouro por contribuição pioneira à Conferência Internacional de Alquimia no Cairo. Ah, bem. Ih, caralho.
No ano de 1899, após se formar, Dumbledore e seu amigo Eliphas Dodge planejavam uma viagem ao redor do mundo. Por um ano, eles iriam viajar o mundo inteiro para conhecer costumes, aprender outras culturas, conhecer outros bruxos. Eles iriam fazer um ano dessa viagem antes de seguir suas carreiras profissionais pretendidas. Na véspera da viagem, que começaria pela Grécia, Dumbledore e Eliphas Dodge estavam hospedados no Caldeirão Furado quando uma coruja chegou trazendo uma carta com um aviso. Kendra Dumbledore, a mãe de Albus, estava morta. Aos 14 anos, em um dos seus episódios de descontrole em magia, Ariana acabou matando a própria mãe. Albus cancelou sua viagem com Que isso, mano. Controle em magia, Ariana acabou matando a própria mãe. Albus cancelou sua viagem com Eliphas Dodge e imediatamente retornou com um amigo a Godric's Hollow. Após o funeral de Kendra, Eliphas Dodge partiu para sua viagem e Albus Dumbledore ficou em casa para cuidar dos seus irmãos mais novos. Essa foi a época em que o Dumbledore virou pai e o cedo, Eliphas pai tiveram forçado. menos contato, mas ainda assim eles trocavam algumas cartas onde o Eliphas descrevia algumas de suas aventuras na viagem e Albus Dumbledore descrevia o seu dia a dia, que pro Eliphas parecia ser muito monótono para um bruxo tão genial quanto ele. Agora órfãos, Albus, Aberforth e Ariana tinham uma realidade ainda mais difícil. O jovem Albus sentiu raiva, ele se sentiu frustrado. Ele era um bruxo brilhante, prodígio, estava pronto para alcançar todas as glórias que o mundo da magia podia oferecer a ele. Mas ele precisou deixar tudo isso de lado e, com o pouco dinheiro que herdou, cuidar da irmã fragilizada e de um irmão rebelde. Embora Aberforth tinha insistido em cuidar de Ariana, Albus não quis que ele abandonasse a escola. Aberforth era mais próximo de Ariana, ele conseguia tranquilizá-la com muito mais facilidade, mas lembrando que a Ariana, a irmã dele, por causa do ataque lá dos adolescentes, ela meio que... Isso é explicado Explicado não, isso meio que mostra como funciona, né? No Animais Fantásticos, né? Ela virou um obscurial. Um obscurial é tipo quando um bruxo, por vários motivos, né? Ele meio que rejeita a magia, eu acho que é assim, né? E a magia meio que fica presa dentro dele, tá ligado? Tipo assim, reprimida, né? E aí fica uma parada meio descontrolada, né? Quem assistiu Animais Fantásticos meio que sabe, né? Aí eu não sei se isso também foi um plot, não da Ariana, mas no geral, demais assim pra galera, esse bagulho do obscurial, né? É doideira, a irmã dele virou né? O Albus não quis que ele abandonasse Hogwarts antes de terminar seus estudos. Segundo relatos de Ained Smith, que era um bruxo que vivia também em Godric's Hollow, Aberforth vivia solto, e por mais de uma vez ele atirou excremento de bode na cabeça dele. As primeiras semanas se passaram e Albus Dumbledore se saiu bem cuidando da Ariana, mas isso também logo mudaria. O sobrinho neto de Bathilda Bagshot foi para Godric's Hollow para passar um tempo hospedado na casa de sua tia-avó, Gellert Grindelwald, que estudou em Durmstrang, uma das únicas escolas que tinha uma política de aceitação de prática das artes das trevas, foi expulso por ultrapassar os limites em suas experiências. Paizão estudava numa escola de magia das trevas e foi expulso por ultrapassar um ponto da magia das trevas. Então tu imagina, né? O que esse cara fez? Das artes das trevas, foi expulso por ultrapassar os limites em suas experiências, descritas como quase que fatais. Gellert Grindelwald quis ir para Godric's Hollow passar um tempo com sua tia-avó, porque ele tinha descoberto que Ignotus Peverell, um dos irmãos que a lenda dizia possuir as Relíquias da Morte, estava enterrado no cemitério de Godric's Hollow. Bathilda, sem saber das reais intenções do sobrinho neto, o apresentou a Albus. Imaginou que seria bom para ele, alguém da idade próxima dele, alguém tão talentoso quanto ele, ser apresentado. E ela tinha razão. Albus Dumbledore e Gellert Grindelwald se identificaram muito rapidamente e desenvolveram um interesse mútuo. Albus Dumbledore enxergou um pouco de si mesmo em Grindelwald. Os dois eram talentosos, poderosos e inteligentes, iriam desenvolver uma obsessão em comum e também eram egoístas e arrogantes. Por mais gentil que o Dumbledore fosse, ele ainda tinha uma certa arrogância e muito egoísmo. Logo, olha o pezinho dele aí, ó. Grindelwald contagiaram Dumbledore. A ideia de bruxos saindo da clandestinidade, vitoriosos, bruxas forçados à submissão. Albus Dumbledore e Gellert Grindelwald, os dois líderes poderosos da revolução, os possuidores das Relíquias da Morte. E ao longo dos 2 meses que Gellert Grindelwald ficou ali em Godric's Hollow, Albus Dumbledore se apaixonou por ele. E os dois desenvolveram uma relação. Pronto, começou a lacração.
Dumbledore ignorava suas suspeitas e dúvidas sobre as verdadeiras intenções sombrias de Grindelwald. Ele se convencia que a revolução que eles planejavam era realmente para o bem maior, e que qualquer dano que fosse causado seria revertido em benefício para os bruxos 100 vezes mais. Não se sabe se Gellert Grindelwald se envolveu com Dumbledore por ter algum sentimento por ele, por querer usá-lo de alguma forma. Tá vendo isso que eu falei? Se era gay como Dumbledore ou se fez isso por puro interesse no bem maior. Se era um plano... Pô, aí é foda, hein, Grindelwald? Aí é vagabundagem pura, né? Para manter Albus Dumbledore por perto. Ele reconhecia o imenso talento, o imenso poder de Dumbledore. Era extremamente manipulador e o persuadia também. Dumbledore e Grindelwald passavam o dia inteiro juntos, planejando sobre o bem maior, imaginando como seriam os dias quando ele... Deixa eu pausar aqui rapidinho. Tu viu o que ele falou, né? Tipo assim, ele meio que tava concordando com o plano de subjugar e de ter o poder nas mãos. E aí, muitos falam que ele meio que concordou porque era apaixonado e aí meio que, não tô vendo as intenções dele real. Outros eram porque parte disso ele queria mesmo, tá ligado? O Dumbledore, no caso. Eu não sei no que você acredita, né? Sim, é tudo canônico. Essa história aqui é tudo canônica, mano. Eles obtivessem essa glória de tirar os bruxos do sigilo e governar. E quando chegava a noite e cada um ia pra sua casa, o Dumbledore ia pra casa dele e o Grindelwald pra casa da Batilda, eles se comunicavam por cartas, por bilhetinhos mandados por Coruja. Nesse período, entre todos os planejamentos, Albus Dumbledore e Gellert Grindelwald fizeram um pacto de sangue, prometendo não lutar um contra o outro. Essa ideia provavelmente partiu do Grindelwald, porque ele sabia que a qualquer momento Dumbledore poderia voltar à realidade e perceber que seus planos eram absurdos. Albus Dumbledore planejava levar o irmão Aberforth e a irmã Ariana junto com ele e com Grindelwald em onde quer que eles fossem nessa missão atrás das Relíquias da Morte. Ele tinha a ideia de que, encontrando a capa de invisibilidade, ele poderia usar para proteger a Ariana, escondendo ela de alguma forma. Isso porque tanto ele quanto Grindelwald não precisavam de uma capa de invisibilidade para ficar invisíveis. Eles eram muito talentosos e conseguiam isso com feitiços. A intenção era ter o item só para completar as relíquias. Com a Pedra da Ressurreição, Dumbledore traria os seus pais de volta e se livraria do peso de cuidar dos seus irmãos mais novos. E aí então poderia ir alcançar tá vendo isso? Porque ele não tinha a verdadeira intenção do Grindelwald com a Pedra da Ressurreição, que era montar um exército de Inferi. Se isso é possível com a Ressurreição, que era montar um exército de Inferi. Se isso é possível com a pedra, nós não sabemos. Provavelmente não é. Só que o Grindelwald nem o Dumbledore conheciam a verdadeira propriedade da pedra. Já a varinha das varinhas seria ideal para a revolução deles. A revolução tão grandiosa quanto a glória que carregaria seus nomes. Mas os planos de Grindelwald e Dumbledore encontraram uma barreira. Consequências. Aberforth Dumbledore já estava farto da forma como Albus Dumbledore estava negligenciando a Ariana e se envolvendo com Grindelwald. Então ele tentou dar um fim nessa situação. Grindelwald estava na casa de Albus quando Aberforth enfrentou seu irmão, dizendo que não dava mais para aquilo continuar, que aquilo tinha que acabar, que era impossível a Ariana ser levada com eles em uma jornada, seja qual fosse o objetivo. E o Albus percebeu que o Aberforth tinha razão. Ele não gostou de perceber aquilo, mas ele foi voltando à realidade e realmente notou que o irmão estava certo. E quem gostou menos ainda disso foi o Grindelwald, vendo que tá comigo ou tá com os caras? Não convenceu Albus, ele puxou essa. Entrou no meio da discussão, chamando Aberforth de idiota, que ele era um egoísta, que ele estava impedindo o irmão de trilhar o caminho glorioso que o esperava e que ele não entendia que quando eles atingissem seus objetivos, a irmãzinha dele não precisaria ser escondida, não precisaria ser protegida. Só que o Aberforth... O objetivo do Grindelwald era tipo do... Eu não sei se era do Lorde, né? Porque eu acho que do Grindelwald acho que era mais escancarado, né? É porque o do Lorde, basicamente... Tipo assim, ele não gostava dos sangue ruins. Não, até porque ele era, mas eu acho que esse não era o plot. O plot do Lorde era evitar que a profecia fosse pra frente, né? A profecia dele morrer. Então ele queria viver pra sempre. Basicamente, esse era o plot do Lorde, né? Basicamente.
O plot do Grindelwald, ele queria acabar com a... Não é acabar com a raça humana, ele queria que a raça humana que vivesse escondida e não os bruxos, tá ligado? Tipo assim, eles viam os bruxos como uma raça superior. Ele queria a supremacia bruxa, exatamente isso. O Aberforth era um cara esquentado, grifinório pavio curto. Ele não abaixou a cabeça e eles começaram a discutir. O Aberforth enfrentou o Grindelwald. Só que o Grindelwald nem quis saber. Ele usou uma maldição Cruciatus no Aberforth. E o Albus, vendo imediatamente o que estava acontecendo, sacou a varinha e atacou o Grindelwald para proteger seu irmão. Nesse momento, os três começam a duelar entre si e os estampidos e clarões tomaram conta da casa dos Dumbledore. Ariana, que não tinha o controle de sua magia, mas que queria ajudar os irmãos vendo o que estava acontecendo, tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Ela não conseguia controlar, ela não conseguia fazer a magia quando ela queria, da forma que queria. E então uma maldição da morte que não se sabe de qual varinha veio a atingiu. Ariana Dumbledore estava morta. Grindelwald fugiu dali imediatamente que queria. Então uma maldição da morte que não se sabe de qual varinha veio a atingiu. Ariana Dumbledore estava morta. Grindelwald fugiu dali imediatamente. Sua ficha já era um tanto extensa em sua terra natal e ele não queria que a Ariana fosse adicionada a ela. Segundo Bathilda Bagshot, ela orientou o sobrinho neto a ficar pro funeral de Ariana para dar apoio ao Dumbledore, mas o sobrinho chegou apavorado depois do acontecimento em casa e decidiu partir imediatamente. No funeral da jovem tinha algumas poucas pessoas mais próximas ali. Bathilda Bagshot estava presente e Aberforth começou a gritar com seu irmão Albus, dizendo que tudo aquilo era culpa dele, que a morte da Ariana era culpa dele, dando um soco e quebrando o nariz de Albus, que ficou torto pro resto da vida. Albus Dumbledore se sentia culpado pela ruína de sua família. Ele se sentiu manipulado e feito de idiota por quem ele entregou seu coração. Então, com todos esses sentimentos, com a culpa da ruína da família, o arrependimento de ter ficado cego, não ter enxergado as coisas, as verdadeiras intenções de Grindelwald, Dumbledore ficou muito amargurado. Ele perdeu seu senso de moral quando se apaixonou. Ele ficou cego, ele não sabia o que era certo, pelo menos ele não enxergava ou fingia não enxergar o que era certo, o que era errado. E como isso tudo levou à morte da sua irmã, essa culpa era tão grande para ele que a partir daquele momento ele não confiava mais no seu julgamento no amor. Então ele adotou o celibato, ele nunca mais se envolveu com outra pessoa e passou a ter uma vida de bibliófilo. Professor Dumbledore. Pouco tempo depois desses acontecimentos, Albus Dumbledore viajou para a França e ficou um período de tempo desconhecido em Paris sob a tutela de Nicolau Flamel. Ao lado do alquimista, eventualmente, Dumbledore alcançou grandes avanços na área da alquimia. E ao longo dos anos, eles passaram de uma relação de aluno e mentor para grandes amigos. Não se sabe quando Albus Dumbledore retornou à Grã-Bretanha, mas quando ele retornou, ele foi creditado pela descoberta dos 12 usos do sangue de dragão. Anos mais tarde, um bruxo chamado Ivan Dylonsby alegou que já havia descoberto 8 desses 12 usos que o Dumbledore afirmou ter descoberto e que o Dumbledore pegou emprestado as suas anotações. Mas isso, é claro, não passava de um boato. Ele realmente descobriu os 12 usos do sangue de dragão e tinha muito talento para isso. Essa conquista rendeu a Dumbledore mais fama e reconhecimento, e nesse período desempenhou um papel importante na oferta que ele recebeu da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts para se tornar professor. Como Dumbledore sempre se sentiu atraído em ensinar desde jovem, desde criança, ele aceitou a oferta de emprego. Albus Dumbledore retornou assim ao castelo de Hogwarts, que estava sob a supervisão do diretor da época, Phineas Nigellus Black. Sobrecarregado por guardar o segredo da ascensão iminente de Grindelwald ao poder e querendo corrigir os seus erros do passado, era natural que Dumbledore se sentisse atraído em ensinar defesa contra as artes das trevas, uma posição na qual ele poderia preparar mais facilmente alunos para enfrentar grandes perigos. Durante seu tempo em Hogwarts, Dumbledore desenvolveu relações de confiança com bruxos e bruxas do mundo inteiro. Assim como Nicolau Flamel, ele também tinha contato com Eulalie Rix, professora de feitiços em Ilvermorny. Ele manteve contato com esses nomes, com esses contatos, através de um livro que todos eles possuíam para se falar entre si. Albus também foi professor de transfiguração em Hogwarts e em algum período desconhecido ele passou a ser diretor
diretor do departamento de transfiguração da escola. Departamento esse que contratou Minerva McGonagall como professora. E a Minerva trabalhava sob a supervisão do Dumbledore ali como aprendiz. Uma noite, enquanto caminhava por Hogwarts, Dumbledore encontrou a Minerva chorando. Era tarde da noite, ela estava aos prantos na sala dela. E a Minerva confidenciou ao Dumbledore toda a sua história. Ele ofereceu conforto e bom senso à Minerva e retribuiu contando também coisas de sua história, coisas do seu passado. E as confidências trocadas naquela noite foram a base para uma amizade mútua e muito verdadeira e muito duradoura. No ano de 1913, Albus Dumbledore contestou fortemente contra a expulsão de um de seus alunos, Newt Scamander. Dumbledore acreditava na inocência de Newt em uma confusão envolvendo um furanzão, uma espécie de criatura mágica que lembra muito um furão, mas que xinga e tem uma mordida muito forte. E o Grindelwald lá fora, fazendo merda. Dumbledore descobriu através de seus contatos sobre eventos estranhos acontecendo em Nova York. Eventos esses que chamaram a atenção da Confederação Internacional dos Bruxos. Pô, essa história tinha que ser do Dumbledore, mano. Agora, parando pra pensar, eu acho que eu nunca falei isso em voz alta. Cara, tinha que ser a história do Dumbledore, mano. E eu acho que até chamaria mais gente pro cinema, não chamaria, não? Eventos aconteceram enquanto a comunidade bruxa europeia vinha sofrendo vários ataques conduzidos por Grindelwald e seus seguidores. E Dumbledore, suspeitando sobre outras circunstâncias que poderiam interessar seu velho amigo, quis fazer com que seus planos fossem frustrados. Em 1926, Dumbledore também se torna o novo colunista da revista Transfiguração Hoje, aquela que ele escreveu alguns artigos de quando ele era jovem que foi publicado. Então ele se tornou colunista dessa revista em 1926. Ainda esse ano, ele contatou o seu antigo aluno Newt Scamander, que havia se tornado um magizoologista e estava estudando, viajando ao redor do mundo para escrever o seu livro sobre criaturas mágicas, e Dumbledore conta a Newt sobre um pássaro-trovão que havia sido contrabandeado para o Egito. O Dumbledore sabia que o Newt não só resgataria o pássaro-trovão, como o reabilitaria e o levaria para a sua terra natal, nos desertos do Arizona, nos Estados Unidos. A ida de Newt Scamander a Nova York resultou não só na descoberta de que Credence Barrymore era na verdade um obscurial mais poderoso já registrado, que chegou a uma idade que nenhum outro chegou antes, e na descoberta e captura de Grindelwald, que estava disfarçado e infiltrado numa cúpula. É que esse Grindelwald é muito pica, filho. Pelo seu papel no incidente em Nova York e sua relutância em fornecer informações, Newt teve sua licença para viajar, seu passaporte suspenso. O ministério ofereceu retirar essa suspensão se ele admitisse que o Dumbledore que estava por trás disso. E mesmo Newt percebendo que o Dumbledore mandou ele atrás do pássaro-trovão não à toa, com algumas segundas intenções, ele não confessou nada, não falou nada. Em 1927, quando Grindelwald escapou depois de ser capturado pelo Macusa, Dumbledore, sentindo que não podia lutar contra ele, mais uma vez chamou Newt Scamander. Ele se encontrou com o Newt nas ruas de Londres utilizando o seu desiluminador, que é um artefato que ele mesmo criou, e conta que o Grindelwald teve uma visão sobre um obscurial que poderia matar o Dumbledore, e que por isso ele estava buscando esse obscurial e que ele não podia lutar com ele. Então Dumbledore enviou o Newt para Paris para que ele encontrasse o Credence, que sobreviveu à batalha lá em Nova York, sobreviveu ao ataque dos Aurores, já que o Dumbledore não queria que o Grindelwald usasse o Credence, não porque ele queria matar o Dumbledore com o Credence, não, porque ele queria salvar o Credence do Grindelwald. Ele passa o endereço então do seu antigo amigo Nicolau Flamel, caso Newt precisasse de um esconderijo, e assim Newt vai realizar essa missão para o Dumbledore. O Ministério da Magia, que já suspeitava do Dumbledore por sua conexão anterior com o Grindelwald, suspeitava também que o Dumbledore usava os seus contatos no exterior como espiões, e que assim ele agia como uma autoridade independente do Ministério da Magia. Torquil Travers, que era o chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia na época, e que nunca escondeu sua antipatia pelo Dumbledore, vai até Hogwarts para pedir ajuda para ele, e ele fala que não estava nem um pouco feliz de estar ali porque ele não gostava dele, mas que ele precisava lutar contra o Grindelwald porque ele era o único bruxo em pé de igualdade com ele, que ele sabia que o Newt tinha ido para França por ordens dele, e enquanto o Dumbledore negava, de lá é muito que foda, não deu ordens a Newt e que ele não podia lutar contra o Grindelwald, o Torquil Travers, pô, acho que a gente vai ter que assistir Animais Fantásticos, coloca braceletes mágicos no Dumbledore para monitorar todo feitiço que ele lançasse
nasce a partir daquele momento e o proíbe de ensinar defesa contra as artes das trevas. Naquele ano, em uma noite, Dumbledore foi até uma sala onde estava o espelho de Ojezed e, ao olhar no espelho, ele viu a si mesmo e ao Grindelwald jovem, enquanto eles faziam um pacto de sangue, demonstrando seu desejo a voltar naquela época, antes da tragédia que matou sua irmã, e depois ele acaba vendo o próprio Grindelwald adulto, mostrando talvez um desejo de encontrá-lo, para enfrentá-lo de alguma forma, mesmo ainda não conseguindo. Dumbledore tinha muito medo da verdade, ele tinha medo de saber quem realmente havia matado Ariana, além de ainda ter provavelmente sentimentos pelo Grindelwald, e pelo fato do pacto de sangue feito, que eles prometeram não lutar um contra o outro, ele evitava e adiava esse encontro com Grindelwald enquanto ele podia. Enquanto isso, Dumbledore continuou em Hogwarts, e como ele era diretor do departamento... Vai ter que desfazer esse pacto aí. Ele passou a ser professor dessa matéria, provavelmente quando Torquil Travers o proibiu de ensinar defesa contra as artes das trevas. Não sabemos o que aconteceu nesse período com Minerva McGonagall, mas ela não estava lecionando transfiguração. No ano de 1938, Albus Dumbledore foi enviado como funcionário de Hogwarts a um orfanato trouxa para conversar com Tom Riddle, um jovem bruxo órfão que vivia ali. Dumbledore foi comunicar ao Tom que ele era um bruxo, que ele tinha uma... Galera, vocês acharam que ia ser só essa história do Grindelwald? Tem 1 hora ainda de filme aqui do Dumbledore, filho. Vai mostrar aqui nesse vídeo todos os planos dele, como que ele planejou, todos os papos com o Snape, tudo que ele... Mano, tem que mostrar tudo. Tudo que ele planejou pra matar o Lorde, filho. E que a partir do momento em que ele estava sabendo daquilo, ele estava sob as leis do Ministério da Magia. O Dumbledore ficou meio desconfiado do jovem Tom Riddle, seus instintos de crueldade, dominação, e resolveu ficar de olho nele enquanto ele estava na escola. E Dumbledore não deixou se enganar por sua fachada tá em ordem cronológica enquanto estava estudando em Hogwarts, porque o seu primeiro contato com o Tom no orfanato... Tom vem depois do Grindelwald. Natureza do jovem. Vem depois. Por isso Tom Riddle passou a desprezar e temer Dumbledore. Albus Dumbledore não falou sobre as impressões que teve sobre Tom Riddle em seu primeiro encontro, porque imaginou que o garoto pudesse virar a página quando chegasse em Hogwarts. Na época, ele imaginou que o menino merecia uma segunda chance. Mas em 1943, misteriosos ataques começaram a acontecer em Hogwarts. Nascidos trouxas estavam em perigo. A Câmara Secreta havia sido aberta. Esses ataques vinham de uma fera controlada pelo herdeiro de Slytherin. Myrtle Elizabeth Warren, uma aluna da Corvinal, acabou sendo morta. E com este ocorrido, sem a escola encontrar um culpado, Hogwarts iria fechar. Tom Riddle, que era o verdadeiro culpado pelos ataques, não queria que a escola fechasse porque ele via aquilo tudo como um lar. E então ele armou para o Hagrid, entregando ele, e o jovem do 3º ano acabou sendo expulso. Dumbledore nunca foi capaz de encontrar as evidências que culpavam, que comprovavam a culpa do jovem Tom Riddle. Pausar daqui a pouco. De olho ainda mais nele. E sabendo que o Hagrid era inocente, nunca desconfiando, o Dumbledore convenceu o diretor da época, Armando Dippet, que deixasse o jovem Hagrid morando em Hogwarts, nos terrenos, como aprendiz de guarda-caça do guarda-caça da época, já que o Hagrid não tinha mais família, já que sua mãe o abandonou, que era uma gigante, e o seu pai havia morrido. E como a morte da aluna foi considerada um acidente de uma criatura do Hagrid, e a Câmara Secreta ficou visto como lenda e mito, o diretor deixou então o Hagrid ficar morando ali, aprendendo a trabalhar como guarda-caça, graças ao Dumbledore. Olha o Dumbledore. Aí, ó. Ele vai ter que enfrentar em algum momento, galera. Ó. Enfrentando de... Enquanto Dumbledore educava jovens bruxos e bruxas, Gellert Grindelwald ganhava mais força com seus seguidores pelo mundo inteiro. Dumbledore evitou o encontro com Grindelwald o máximo que ele pôde, quando em 1945 não dava mais pra ele evitar isso. Era o auge do poder do Grindelwald. Ele não conseguia mais fechar os olhos pra tantas atrocidades, e por mais que ele tentasse de outras formas, não diretamente, impedir o Grindelwald, ele sabia que ele teria que enfrentá-lo pessoalmente, que somente ele conseguiria derrotá-lo. Dumbledore foi atrás de Grindelwald e nesse momento os dois travaram um duelo que ficou conhecido como o maior duelo bruxo já visto na história. Dumbledore derrotou Grindelwald e o aprisionou em sua própria fortaleza em Pô, mas e aí, e o pacto, mano? Eu não lembro, no Animais Fantásticos fala que ele desfez, alguma coisa assim?
Pô, se enfrentaram? Dumbledore derrotou Grindelwald e o aprisionou em sua própria fortaleza em Nurmengard, na cela onde ele havia construído para os seus inimigos que se opunham ao bem maior. O Grindelwald ficou preso lá por anos, sozinho. Ao derrotar Grindelwald, Dumbledore passou a ser o novo senhor, o novo mestre da varinha das varinhas. Celebrado mundialmente como o herói que colocou um fim ao período de terror de Grindelwald, que acabou com a guerra global dos bruxos e impediu a revolução do Bruxo das Trevas para o bem maior, Dumbledore foi condecorado com a Ordem de Merlin primeira classe. Caralho, o maluco realmente botou o... Caralho, essa frase ia pegar mal demais. Vou nem finalizar. Continuou sua carreira em Hogwarts como professor e várias vezes o cargo de ministro da magia foi oferecido a ele, mas ele queria continuar ensinando em Hogwarts porque ele sabia o que aconteceu, como ele agia quando o poder lhe era oferecido, então ele achava que estava mais seguro sendo professor. Nesse mesmo ano, Tom Riddle, o jovem que Dumbledore suspeitava, se formou em Hogwarts e negou todos os trabalhos grandiosos que foram oferecidos a ele, indo trabalhar na Borgin Burkes e depois desaparecendo. Alguns anos se passaram e o caso de uma elfa doméstica que assassinou sem querer sua dona chamou a atenção de Dumbledore. E ele conseguiu coletar uma lembrança da frágil e idosa elfo doméstico que envolvia Tom Riddle. Na lembrança, Dumbledore via Tom Riddle visitando Hepzibah Smith, a mestre de hóquei, vendo artefatos valiosos que foram roubados dela mais tarde, depois do assassinato, mas isso não era suficiente para incriminar Tom Riddle. Só mostrava que ele tinha conhecimento sobre objetos e artefatos mágicos e nada mais. A hóquei teve sua memória alterada e levou a culpa pela morte de Hepzibah Smith. Por volta da década de 60, vários acontecimentos envolvendo magia das trevas começaram a ser reportados. Embora poucos soubessem o que estava por trás de tudo isso, Dumbledore sabia que era apenas o começo da ascensão de Voldemort. Enquanto esses acontecimentos eram um mistério para grande parte da comunidade bruxa, o Dumbledore tinha uma suspeita do que se tratava. Ciente que era uma questão de tempo até seu ex-aluno começar uma guerra e já se preparando para se opor a ele, o Dumbledore já tinha espiões infiltrados em vários lugares do mundo bruxo, realmente espiões agora, e ele sabia como seu ex-aluno Tom Riddle estava sendo chamado, Lord Voldemort, sabia sobre seus comensais da morte, sabia que eles queriam usar criaturas até então marginalizadas pelo Ministério da Magia para derrubar e tomar o governo bruxo, e foi através desses contatos que o Dumbledore soube do ataque de um lobisomem a um garotinho chamado Remus Lupin, infectado por licantropia por Fenrir Greyback. Um dos grandes planos do Greyback era infectar a maioria de pessoas que ele conseguia para criar um exército de lobisomens. E seu alvo principal era crianças. Assim, infectando as crianças, ele sequestrava elas, os educava enquanto elas estivessem em sua forma humana para ter o pensamento anti-bruxos. Sabendo que o caso do Lupin foi uma vingança do Fenrir Greyback, o Dumbledore não deixou de ser solidário com a família. Que doideira, que os 12 conselheiros de Hogwarts precisaram encontrar um substituto para Armando Dippet no cargo da direção de Hogwarts. E o Dumbledore foi votado com unanimidade para esse cargo. Com isso, Dumbledore tinha autoridade o suficiente para acomodar o Lupin, fazer modificações na escola que acomodassem o jovem Lupin mesmo sendo um lobisomem. Então Dumbledore foi até a casa da família Lupin, entrou lá mesmo contra a vontade de Lyle Lupin, o pai de Remus, e explicou toda a modificação que foi feita em Hogwarts para que o menino pudesse estudar. Pouco depois também de Dumbledore assumir a direção de Hogwarts, velhinho já, né? foi visitá-lo. Voldemort propôs a Dumbledore o mesmo que propôs ao diretor Armando Dippet quando ele se formou alguns anos antes. Ele queria ser professor de defesa contra as artes das trevas. Dumbledore sabia das atividades ilícitas de Voldemort. Ele suspeitou desse interesse do Voldemort no cargo de professor e ele negou. Inclusive, ele se negava a chamar Tom Riddle de Voldemort, chamava ele pelo seu nome, o que fazia com que o Tom Riddle ficasse muito bravo. O fato de Dumbledore... O Harry também chamava ele de Tom. Fez com que ele amaldiçoasse o cargo de defesa contra as artes das trevas. E a partir daquele ano, nenhum professor ficou mais do que um ano letivo ensinando. Conforme se aproximava os anos de Remus Lupin iniciar seus estudos em Hogwarts, o Dumbledore foi fazendo tudo o que ele precisava ali, alterando para que o garoto pudesse estudar ali e ter suas transformações sem colocar ninguém em perigo. Então ele construiu uma casa que logo ganhou fama de uma
Mal-Assombrada. Ele fez uma passagem secreta que ligava essa casa lá de Hogsmeade até os terrenos de Hogwarts e colocou um salgueiro lutador para proteger a entrada. Assim, o Lupin poderia fazer suas transformações tranquilamente. Anos depois, quando Remus Lupin estava no seu 5º ano, Severus Snape acabou descobrindo que ele era um lobisomem, mas Dumbledore o proibiu de contar para qualquer um que fosse e o fez prometer guardar segredos. Sempre o Snape, né? O Snape é filho da puta, eu tô falando pra vocês. Na década de 70, quando o Lord Voldemort iniciou ali essa sua imagem dele é ascensão... foda. Moleque, essa imagem dele é foda. Essa imagem dele é foda. Foda. Iniciou a Primeira Guerra Bruxa, o que ficou conhecido como a Primeira Guerra Bruxa, Dumbledore fundou a Ordem da Fênix, uma sociedade secreta à parte do Ministério da Magia para lutar contra Voldemort e seus Comensais da Morte. Dumbledore ainda era o único que Voldemort temia na vida, então, como líder ali da organização secreta, ele e a Ordem da Fênix contribuiu muito na Primeira Guerra Bruxa. Mais tarde, no auge da guerra, ele foi procurado por... Preste atenção que agora é muito importante pra quem não entendeu essa parte no filme. A Trelawney também queria um emprego em Hogwarts. Dumbledore aceitou conversar com a Trelawney, mas não em Hogwarts, no bar Cabeça de Javali, porque ele sabia que ela era bem charlatã, então ele decidiu que aquilo não seria uma entrevista de emprego tão formal, que ele ia conversar com ela ali e tinha certeza que não ia contratá-la. Quando ela ficou enrolando ele ali decepcionado, sabendo que estava certo, ela, pra surpresa dele, fez uma profecia falando sobre aquele com o poder de derrotar o Lorde das Trevas. O Dumbledore imediatamente a contratou, a levou pra Hogwarts para mantê-la segura principalmente, mas Severus Snape, que na época era um comensal da morte, foi levar a informação para o Voldemort. Ele levou a informação pela metade, porque ele foi expulso do bar pelo Aberforth, o irmão do Albus, que era o dono do bar. O Snape contou a profecia pro Voldemort, e quando o Snape viu que o Voldemort considerou ir atrás dos Potter, o Comensal da Morte procurou o Dumbledore, dizendo que precisava falar com ele. E o Dumbledore falou que não tinha assunto nenhum para tratar com o Comensal da Morte. O Snape implora a ajuda do Dumbledore, pede pro Dumbledore proteger, fala o plano do Voldemort, pede pro Dumbledore proteger a Lilian, e o Dumbledore fala pro Snape pedir isso pro Voldemort, pra ele não matar a Lilian, matar só o Harry e o Tiago. E o Snape fala que pediu isso, e o Dumbledore... Parabéns, Snape. Parabéns, Severo Snape, por ser um filho da... Parabéns! Por favor, mate só a criança. Deixa a xereca viva. Parabéns, Snape! Muito obrigado, Severo Snape, pela sua condolência à família Potter. Muito parabéns, parabéns. Não matar a Lilian, matar só o Harry e o Tiago. E o Snape pedir isso pro Voldemort, pra ele não matar a Lilian, matar só o Harry e o Tiago. E o Snape fala que pediu isso, e o Dumbledore chama ele de nojento, fala que tem nojo dele. Então o Snape pede pra... Viu? Tu viu o que o Dumbledore falou? Vou voltar. Dumbledore, passa a visão pra eles aqui. Passa. Precisava falar com ele. E o Dumbledore falou que não tinha assunto nenhum pra tratar com o Comensal da Morte. O Snape implora a ajuda do Dumbledore, pede pro Dumbledore proteger, fala o plano do Voldemort, pede pro Dumbledore proteger a Lilian. E o Dumbledore fala pro Snape pedir isso pro Voldemort, pra ele não matar a Lilian, matar só o Harry e o Tiago. E o Snape fala que pediu isso, e o Dumbledore chama ele de nojento. Fala... Por que tu não pede pra ele matar só a criança e o cara? Mas eu pedi. Caralho, cara, é nojento. Sério mesmo, mano. Tipo assim, foi só um verde, cara. E tu pediu mesmo, cara. O Harry e o Tiago. E o Snape fala que pediu isso, e o Dumbledore chama ele de nojento, fala que tem nojo dele. Então o Snape pede pra que o Dumbledore proteja todos eles. E o Dumbledore, nesse momento, pergunta a ele o que ele ganharia em troca. O que ele ganharia em troca disso? Então o Snape jura sua lealdade ao Dumbledore, diz que ele faria qualquer coisa. Dumbledore então leva a informação pros Potter e pros Longbottom, os protege, os escondem, e ele se oferece pra ser o fiel do segredo dos Potter. Só que o Tiago e a Lilian queriam que o Sirius fosse o fiel do segredo. Aí que eles deram mano. Sugeriu que fosse o Rabicho, porque ele seria muito óbvio. Então, pra despistar, pra não contar pra ninguém que eles iam mudar, nem pro Dumbledore. Foi aí. O feitiço Fidelius com o Dumbledore pensando que os... Cara, aí, pô, Tiago e Lilian Potter, aí é foda. Aí, beleza, vamos lá, galera. Estamos aqui numa reunião. Dumbledore, Rabicho, o Sirius e os pais do Harry. Galera, vamos
né? A gente vai fazer o feitiço do fiel do segredo, então só quem souber o segredo, né, que vai saber a localização da casa, né? Até porque a profecia diz que essa criança vai matar o Lorde. A gente tem que proteger a criança, não é isso? O plano não é esse? Tiago e Lilian. Vamos lá, Tiago e Lilian. Tem eu, Alvo Dumbledore, tá? Ordem de Merlin. Eu, Cacique Supremo, me coloco como fiel do segredo. Quando o Lorde vier querer pegar o segredo, ele vai bater de frente com o trem. Fica tranquilo. Aqui, ó. Quando ele vier, aqui, ó. Tá tranquilo. Sabe que varinha é essa aqui? É a vara das varas. Fica tranquilo, eu sou o fiel do segredo. Relaxa, deixa comigo. Não. Vamos botar o Sirius porque é o nosso padrinho. Pô, amigo da escola. Tem certeza? Eu quero ser o fiel do segredo. Dumbledore, vai ser o Sirius. Fica tranquilo. É nosso amigo, tá com a gente há um tempão, amigo da família. Não, tá, tu quer botar ele? Tá tranquilo. Dumbledore falou, né? Galera, ó, tenho que sair agora. Decidiu? Vai ser o Sirius, não vai ser eu, tem certeza? Não, Dumbledore, tranquilo, vai ser o Sirius. Vou partir então, porque eu tenho que voltar pra Hogwarts. Então imagina essa reunião, Sirius. Thiago, eu tenho uma ideia, mano. O que foi, Sirius? Tu quer que seja o Dumbledore mesmo? Não, mano. E se a gente botasse o Rabicho, mano? O que isso, Sirius? Tá maluco, porra? Ô, Sirius, tu sabe que o Rabicho só tá com a gente aí porque, porra, ele sabe vários segredos nossos, porra. Sabe? Não era nem pra ele estar aqui, porra. Não, mas, pô, vamos botar ele. Mas por que, Sirius? Que porra é essa? É porque o Lorde, ele nunca vai deduzir. Ele nunca vai deduzir que é o Rabicho. Aí o Lorde tá lá, né? O livro da história lá, o Lorde com o livro da história. Os marotos da escola, da época dele. Deixa eu ver aqui quem eram os amigos do Thiago. Sobre televisão. Deixa eu ver quem eram os amigos. Quem é que pode, né? Amigo próximo, quem é que pode ter esse segredo aí dele, que ele pode ter confiado, né? É muita uma atrás da outra, mano. Pô, quem será que é o fiel do segredo, né? Deixa eu botar isso aqui. Jura sua lealdade ao Dalton, os protege, os escondem, e ele se oferece pra ser o fiel do segredo dos Potter. Só que o Tiago e a Lilian queriam que o Sirius fosse o fiel do segredo. E o Sirius sugeriu que fosse o Rabicho, porque ele seria muito óbvio. Então, pra despistar, pra não contar pra ninguém que eles iam mudar, nem pro Dumbledore. Então eles fazem o feitiço Fidelius com o Dumbledore pensando que o Sirius era o fiel do segredo e não sabendo que era o Rabicho. Enquanto os Potter estavam escondidos, o Dumbledore... Galera, vamos botar o Rabicho que ninguém vai lembrar que é o Rabicho, ninguém vai desconfiar. E aí a gente não conta pro Dumbledore, porque, pô, vai que peguem o Dumbledore, né, e tira a verdade dele, que é o Rabicho, né, gente? Não vamos dar esse mole, né? Vai que o Dumbledore acaba dando com a liga no dente aí, que é o Rabicho, né? Porra, aqui é os marotos não vai dar esse mole, né? Porra. Perde a capa de invisibilidade emprestada, o Dumbledore pensando que o Sirius era o fiel do segredo e não sabendo o Rabicho. Enquanto os Potter estavam escondidos, o Dumbledore perde a capa de invisibilidade emprestada pro Tiago para examiná-la, porque ele suspeitava que ele era o possuidor de uma das relíquias da morte. Infelizmente, os Potter são traídos porque Pedro Pettigrew era um espião de Voldemort, e na noite de 31 de outubro de 1981, Tiago e Lilian Potter são assassinados e Voldemort sofre sua queda ao tentar matar Harry Potter. Sirius Black vai atrás de Pedro Pettigrew. Pedro Pettigrew causa uma explosão matando 12 trouxas, forjando a própria morte, se transformando num rato, e Sirius Black é pego na cena do crime e condenado à prisão perpétua. E uma coisa que é muito importante, o Sirius não teve direito a julgamento e o Dumbledore depois contra ele, porque ele sabia que o Sirius era o fiel do segredo. No caso, ele achava que o Sirius era porque esse era o plano. Depois da queda de Voldemort, Dumbledore observou a alegria e comemoração exagerada de um dos seus funcionários, o professor Horácio Slughorn, que foi professor de poções de Tom Riddle. E ao ver a reação dele com a queda do Voldemort, ele suspeitou que ele escondia alguma coisa, que ele tinha trocado alguma informação com o Tom Riddle, da qual ele não queria que ninguém soubesse. O Dumbledore sabia que o Voldemort não tinha sido derrotado de forma permanente e ele um dia voltaria. Então ele toma todos os cuidados para que o Harry fique protegido. Ele envia o Harry até a casa dos Dursley, já que a Petúnia, irmã de Lilian, tinha o sangue da Lilian e, portanto, a proteção que a Lilian fez para o Harry, e ele estendeu essa magia, essa proteção até... Essa parte é importante, deixa eu voltar. Queria que ele escondia alguma coisa, que ele tinha trocado alguma informação com Tom Riddle, da qual ele não queria que ninguém soubesse. O Dumbledore sabia
que o Voldemort não tinha sido derrotado de forma permanente, que ele um dia voltaria. Então ele toma todos os cuidados para que o Harry fique protegido. Ele envia o Harry até a casa dos Dursley, já que a Petúnia, irmã de Lilian, tinha o sangue da Lilian e, portanto, a proteção que a Lilian fez para o Harry, e ele estendeu essa magia, essa proteção até a casa da Petúnia, usando alguns feitiços desconhecidos, mas bastante fortes. Naquele local, o Voldemort não poderia encostar no Harry, não poderia achar o Harry. Dumbledore chega a Rua dos Alfeneiros com o seu desiluminador, encontra com a Minerva, conversa com ele sobre algumas festas, sobre algumas comemorações que os bruxos tinham direito a comemorar, oferece a ela um sorvete de limão, mostra o seu relógio com ponteiros muito diferentes e que não tinham números e sim planetas. Então o Hagrid chega trazendo o bebê Harry, eles olham ele ali dentro do cobertor, colocam o bebê na porta e vão embora. O Dumbledore convence o Snape a proteger o Harry junto com ele, já que ele suspeitava que o Voldemort retornaria e quando o Voldemort retornasse, o Harry estaria correndo perigo. Então, pouco tempo depois, o Dumbledore deu um emprego ao Snape em Hogwarts e seus crimes como Comensal da Morte foram perdoados porque o Dumbledore alegou que ele era um espião dele. Dumbledore participou de muitos julgamentos de Comensais da Morte naquela época ali, naquele período depois da queda do Voldemort, inclusive da Bellatrix Lestrange, Rabastan Lestrange, Rodolphus Lestrange e Bartol Crouch Jr. Ele também foi testemunha do depoimento de Igor Karkaroff, que delatou outros companheiros, outros Comensais da Morte, ganhando sua liberdade. Dumbledore enviou membros da Ordem da Fênix para vigiarem Harry durante toda a sua infância, sem que o Harry percebesse. Então, era comum o Harry ver pessoas estranhas olhando para ele como se conhecessem ele. Elas estavam ali às ordens de Dumbledore. Isso é importante dizer, né? As pessoas lembram, as pessoas acham... Porra, então o Harry não podia botar o pé pra fora da casa, ele não podia comprar um sorvete. Primeiro, ele estava extremamente protegido, né, por vários bruxos. Dumbledore ficou de olho nele o tempo inteiro. E segundo, que era uma proteção, galera. Não era tipo assim... Olha, esse quadrado aqui tá protegido. Não, tá protegido parte do mundo. O cara nunca vai descobrir que ele tá lá, tá ligado? E sem contar que também ele tava tentando recuperar o próprio corpo, né? Não é como se ele estivesse por aí, de forma corpórea, criando plano pra voltar a qualquer minuto, né? Então... tem isso tudo somado, né? Então é importante, porque no filme parece que o moleque ficou lá, né? A Deus dará. Não, mas ele tava o tempo inteiro sendo vigiado pelo Dumbledore, né? É isso que ele acabou de falar Dumbledore. aqui. 10 anos se passaram e Dumbledore continuou com suas funções em Hogwarts. Em algum período entre esses anos, seu amigo Nicolau Flamel pediu para que ele mantesse sua pedra filosofal em segurança. Então Dumbledore provavelmente viajou até Paris para pegar o artefato. Provavelmente o Nicolau Flamel fez uma quantidade significativa de Elixir da Vida, entregou a pedra ao Dumbledore e ele guardou-a em Gringotts, no cofre 713. No ano de 1991, Harry Potter deveria iniciar seus estudos em Hogwarts. E quando os alunos recebem a carta de Hogwarts, eles precisam mandar uma resposta. E como Harry não podia ler as cartas, ele não respondia. Então o Dumbledore decide enviar todas as corujas de Hogwarts, entregando a maior vigarice do velho lá da Rua dos Alfeneiros. Então o Dumbledore ia mandando cada vez mais e mais cartas. Primeiro ele mandava 12 corujas, depois ele mandou 28 corujas, depois ele mandou todas as corujas de Hogwarts para entregar a carta lá na Rua dos Alfeneiros. As cartas apareciam dentro dos ovos, vinha com o leite que os leiteiros entregavam, até que houve uma explosão de cartas. Os Dursley foram para um hotel. Nesse hotel, as cartas também foram mandadas e eles foram para um rochedo no meio do mar. E então, não, sem uma resposta, essa gracinha aí manda o Hagrid ir até o Harry ver o que estava acontecendo e o acompanhar para comprar seus materiais, ver as coisas no beco diagonal, enquanto ele também cumpria uma missão do Dumbledore, que era ir até o cofre 713, onde o Dumbledore tinha guardado a Pedra Filosofal, para levá-la até Hogwarts. O Dumbledore pediu aos professores de Hogwarts que criassem defesas. Cada professor criou uma defesa para esconder a Pedra Filosofal. E a defesa que ele criou para a Pedra Filosofal foi encantar o espelho de Ogezed para que ele entregasse a pedra só para quem a quisesse, mas não quisesse usar, não quisesse ter suas propriedades. O Dumbledore começou a suspeitar que o professor Quirrell estava por trás da conspiração para roubar a Pedra Filosofal, então pediu pro Snape ficar de olho nele. No Natal desse ano, Dumbledore devolve a capa de
para o Harry, que era de seu pai, e ele pegou emprestado antes do Tiago morrer. Antes do espelho de Ogezed ser encantado como um mecanismo de defesa para a Pedra Filosofal, o Harry o encontrou e ficava indo olhar no espelho com frequência porque ele via sua família. Inclusive, nessa cena do espelho, o Harry vê todo mundo, né? Ele não vê só os pais. Ele vê todo mundo que se parece com ele. Tipo assim, a linhagem da família dele, né? A avô, a porra toda. Sua família junto. Em uma das noites, o Dumbledore acabou vendo o Harry fazer isso e explicou pro Harry o que era o artefato, do que se tratava, que ele era perigoso e que ele iria mudar o objeto de lugar. O Harry perguntou pro Dumbledore o que ele via quando olhava no espelho e ele disse que o via ganhando grossas meias de lã de presente. Mas na verdade, o Dumbledore via a mesma coisa que o Harry, ele e sua família reunida, feliz, antes da tragédia acontecer. Durante todo aquele ano letivo... Depois o Harry falou, tipo assim, ele deve ter mentido, mas frustrada. foi uma pergunta muito pessoal, então tudo bem. Um jeito de afastar o Dumbledore de Hogwarts, e ele forjou um chamado do Ministério da Magia, e o Dumbledore acabou deixando a escola. Como a armadilha deu certo, o Quirrell aproveitou que o Dumbledore não estava na escola para ir até a Pedra Filosofal tentar roubá-la. Só que o Harry acabou indo atrás para tentar impedir ele, o Rony e a Hermione. O Harry chegou lá, conseguiu obter a pedra através do encantamento que o Dumbledore colocou no espelho, e enquanto o Quirrell e o Harry lutavam, o Quirrell tocou no Harry, ele não resistiu por conta do encantamento de proteção, né, do sacrifício que a Lilian fez. O Harry já estava quase desmaiado, porque aquele contato quase foi fatal para ele também, do contato com a alma do Voldemort no Quirrell. E o Dumbledore, depois de perceber que foi enganado, quando chegou no Ministério, viu que não tinha nada, ele voltou, e quando o Dumbledore chegou, foi direto pro alçapão da Pedra Filosofal, viu o Harry já desmaiando ali, meio sem consciência, e o salvou, e o Quirrell não resistiu, acabou morrendo. Na ala hospitalar, o Dumbledore visitou o Harry, que ficou alguns dias desacordado, e eles conversaram. O Harry perguntou a ele por que o Voldemort queria matá-lo quando era um bebê, mas o Dumbledore disse que não iria responder porque ele era jovem demais para saber. E ele estava se referindo à profecia, que ele contaria pro Harry quando ele fosse mais velho. O Dumbledore explica pro Harry sobre o sacrifício da Lilian e a marca que esse sacrifício deixou nele, por que o Quirrell não resistiu tocá-lo, e ainda experimenta um dos feijõezinhos de todos os sabores do Harry, provando o sabor de cera de ouvido. No banquete de encerramento daquele objetivo, Dumbledore decidiu dar pontos de última hora pro Harry, pro Rony, pra Hermione e pro Neville Longbottom, pelos serviços que eles prestaram a Hogwarts, e o Neville, no caso, por inclusive, no filme, quando eles vão entregar o Norberto Dragão, eles vão entregar pro irmão do Rony lá, que tá estudando e trabalhando com os dragões. O Draco meio que tenta entregar eles, né? Eles estão com a capa de invisibilidade, eles vão lá e entregam o dragão. Quando eles descem, eles esquecem a capa de invisibilidade, eles descem sem a capa e a Minerva encontra eles. E o Neville também tá no bolo ali. A Minerva tira 150 pontos da Grifinória, moleque. 50 pontos de cada. Só que sendo que no jogo, o Harry apanhou o promo, eles ganharam da Lufa-Lufa e passaram a Sonserina na Taça das Casas, tá ligado? E a Sonserina tá empilhando taça há 6 anos. 6 títulos seguidos da Sonserina. Tipo assim, se busca rival em Hogwarts, tá ligado? Então, esse ano aí da Pedra Filosofal tá a maior guerra porque, mano, os caras querem ganhar, mano, de qualquer jeito o bagulho. Então, cada ponto tá sendo acirrado, tá ligado? Nas aulas, no quadribol. Então, quando eles perderam o Harry ganhou, aí eles passaram, depois eles perderam 150 pontos e foram pra último de novo. É isso que eu quis dizer. Que eles prestaram a Hogwarts, dinastia, no caso, por tentar defender, proteger dinastia da Sonserina, que estava perdendo pontos porque o Harry, o Rony e a Hermione estavam quebrando regras. Então a Grifinória, que estava em último lugar, foi para primeiro e ganhou a Taça das Casas. E esses pontos foram... Varnória. Sim, não adianta vocês reclamarem, eles salvaram a escola, foi justo. Varnória. Algum tempo antes do ano letivo de 1992 começar, o Dumbledore, que nunca se enganou, se deixou levar pelos contos de Gilderoy Lockhart, a fama dele, acabou descobrindo a verdade sobre o famoso bruxo, já que ele tinha apagado a memória de dois bruxos que o Dumbledore conhecia e relatava os feitos desses bruxos em seu livro. Então, vendo que Lockhart tinha ido longe demais, o Dumbledore decide contratá-lo como professor. O Dumbledore sabia que o Gilderoy Lockhart ia acabar mostrando sua inaptidão
escuridão e mostrar que tudo que estava nos livros dele eram histórias roubadas de outros bruxos, que ele não chegava nem sequer perto à altura daquelas histórias. O corpo docente ali de Hogwarts meio que ficou surpreso com o Dumbledore, porque sabiam que o Gilderoy Lockhart era um louco por fama desde a sua época de aluno, mesmo ele sendo um aluno muito brilhante, a vontade dele de ter atenção era muito maior. E então as pessoas ficaram meio questionando por que o Dumbledore estava fazendo aquilo. E o Dumbledore disse que o Lockhart era o único que estava disposto a aceitar o cargo e também há muito a se aprender com alguém como ele, que no caso é aprender e ter o exemplo do que não ser. Durante esse ano letivo, ataques misteriosos passaram a acontecer aos alunos nascidos trouxas e mensagens dizendo que a Câmara Secreta havia sido aberta apareciam nas paredes da escola. O Dumbledore ficou muito preocupado sem saber como isso podia estar acontecendo, mas ele suspeitava que isso tinha alguma interferência externa e alguém estava agindo por meio de algum aluno. À medida que os ataques iam acontecendo, suspeita sobre o herdeiro de Slytherin, depois dele se mostrar ser um ofidioglota e estar sempre no lugar errado e na hora errada, na hora dos ataques, quando os ataques aconteciam, fez com que o Dumbledore o chamasse até sua sala e conversasse com ele, perguntasse se tinha alguma coisa que ele queria contar ao diretor. O Harry negou, mas o Dumbledore passou a observar ele mais atentamente. O Dumbledore sabia que o Harry era inocente, mas ele tinha medo que a conexão do Harry e do Voldemort pudesse ter alguma relação com esses casos. Com os ataques acontecendo e sem um responsável para ser apanhado, o Dumbledore decidiu que a escola realmente não era mais um local seguro e que ela precisava ser fechada. Lúcio Malfoy ameaçou os conselheiros de Hogwarts, forçando-os a afastarem o Dumbledore, já que ele tinha mostrado ineficácia diante dos acontecimentos, não encontrando um culpado. E o ministro da magia Cornélio Fudge foi também até Hogwarts para que o Hagrid fosse levado para Azkaban, porque no passado ele quem recebeu a culpa pelos crimes que aconteceram. Mais tarde foi revelada a verdade, Gina Weasley foi levada para a Câmara Secreta, ela que estava sendo possuída por Tom Riddle e agindo sob as ordens dele. O Harry vai até a Câmara, salva a Gina, mata o basilisco, destrói o diário de Tom Riddle e a Fawkes, Fênix do Dumbledore, quem vai até a Câmara Secreta para ajudar o Harry. Depois desses acontecimentos, o Dumbledore retoma a sua posição como diretor e lá em sua sala ele recebe o Harry e conta pro Harry que só alguém muito fiel a ele faria a Fawkes ir até o local para ajudar. Dumbledore premiou Harry e Rony por serviços especiais prestados à escola e a Grifinória levou a Taça das Casas naquele ano pela segunda vez. Dumbledore também garantiu que Hagrid fosse libertado. Engraçado, né? 6 anos de Sonserina, o Santo Potter. Bastou ele entrar, né? Cancelou todos os exames finais daquele ano para infelicidade da Hermione. Depois que o Dumbledore confirmou que o Lucius Malfoy ameaçou a família dos outros conselheiros, ele foi retirado da posição de conselheiro de Hogwarts. O Dumbledore ficou muito preocupado com os relatos que o Harry deu sobre a Câmara Secreta. Uma memória capaz de ser tão forte, de drenar a energia de uma pessoa, de conseguir fazer tudo o que... E o Dumbledore lá, ele começou a suspeitar que aquele tipo de magia não era só simples artes das trevas. Ele começou a suspeitar que o Tom Riddle era uma Horcrux. E considerando a falta de cuidado com aquele objeto que tinha um pedaço da alma de alguém que considerava a morte algo abominável, o Dumbledore teve plena convicção de que o Voldemort tinha feito mais de uma. Ainda durante a conversa com o Harry no escritório, o Dumbledore chegou muito perto de contar sobre a conexão do Harry com Voldemort, a profecia, mas ele ainda achou que era melhor esperar. Calma, vai criando pra baixo, né, Dumbledore? Durante o verão de 1993, Albus Dumbledore encontrou Remus Lupin em uma casa abandonada. Ele estava vivendo como um andarilho. O diretor então ofereceu a ele o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts e o Lupin não queria aceitar por sua condição de lobisomem, mas o Dumbledore garantiu que ele teria estoque ilimitado da poção de matacão e suas transformações não seriam perigosas. Nesse período, a comunidade bruxa estava em alerta, até o noticiário de TV trouxa alertava o povo de um perigoso criminoso que estava à solta. Sirius Black havia escapado da prisão de Azkaban. O Ministério da Magia se encarregou de aumentar a segurança em Hogwarts. Com medo de que Sirius Black fosse atrás de Harry Potter, o Ministério da Magia colocou dementadores para vigiar o expresso de Hogwarts, revistar o trem, enviou dementadores para a escola, mas o Dumbledore não permitiu que eles entrassem no castelo, só que eles ficassem fora dali. Só que o Harry acabou tendo encontros infelizes muitas
muitas vezes ali com os Dementadores, e quando os Dementadores atacaram Harry durante uma partida de quadribol, Dumbledore os expulsou. Durante os acontecimentos daquele ano, Dumbledore não conseguia entender como que o Sirius conseguia entrar na escola, e os relatos que aconteceram sobre ele estar no castelo, sobre ele entrar no salão comunal da Grifinória. O Dumbledore ordena uma busca por Hogwarts, pelas dependências do castelo, mas o Sirius Black não é encontrado, porque ele estava sob sua forma animago e ninguém sabia que ele era um animago, a não ser o Lupin, que nunca contou pro Dumbledore que o Sirius era um animago, nem que o Tiago ou que o Pedro Pettigrew eram animagos, porque isso significaria assumir que ele traiu a confiança de quem acolheu ele. O Lupin tinha muito medo da rejeição, porque ele tinha uma infância marcada por isso, pela sua condição de lobisomem. Uma infância marcada por rejeição. Os foram avançando, foi descoberto que Sirius Black na verdade era inocente, mas ele acabou sendo capturado quando centenas de Dementadores atacaram ele, o Harry e a Hermione, e capturado pelo Snape, Sirius foi levado até Hogwarts, o ministro da magia foi chamado e ele foi trancado na sala do professor Flitwick porque o Dumbledore queria interrogá-lo. O ministro da magia iria chegar em Hogwarts e ordenar que Sirius fosse condenado ao beijo do Dementador. Depois de conversar com Sirius, o Dumbledore percebe que cometeu um erro no passado. Sirius contou toda a história pra ele, e quando o Dumbledore foi até a enfermaria para conversar com Harry, ele falou que acreditava no Sirius, mas que seria muito difícil convencer a Suprema Corte dos Bruxos, já que o Rabicho tinha escapado, o depoimento do Snape era muito concreto e a palavra de crianças de 13 anos não valeria muita coisa. Além disso, o próprio Dumbledore depôs contra o Sirius na época do assassinato dos Potter. No entanto, Dumbledore sugere a Hermione que ela use o seu artefato vira-tempo para conseguir reverter a situação. E ele diz também que se tudo desse certo, mais de uma vida inocente poderia ser salva. Esse fez de maluco ainda no plano. Deveriam bastar para o que eles precisavam fazer. O Dumbledore se referia ao Bicuço, o hipogrifo do Hagrid que foi condenado à morte e que ele tentou de todas as formas ajudar para que o animal não sofresse essa sentença, mas que o Ministério da Magia não deixou outra escolha a não ser a execução do animal. Provavelmente, nesse período, Dumbledore se manda em Hogwarts, já que o bruxo aparece no mapa do Maroto. Isso só aparece nos filmes, é um easter egg, o Newt aparecendo ali no mapa do Maroto. Mas pra mim faz muito sentido o Newt aparecer ali justamente num período em que uma execução de um hipogrifo ia acontecer. Então ele estar ali de algum jeito pra tentar impedir isso e aconselhar o Dumbledore sobre isso faz sentido na minha cabeça. O Harry e a Hermione voltam no tempo, salvam o hipogrifo, salvam o Sirius, o Harry conjura o patrono e salva ele mesmo, e Snape fica muito frustrado porque foi ele quem capturou o Sirius e o Sirius fugiu, ele queria entregar o Sirius, ele receberia muitos Ele era muito político. E como ele foi frustrado, foi contrariado, ele contou aos alunos da Sonserina que o Lupin era um lobisomem. Olha isso. Porque ele achava que foi contrariado a entregar o Sirius, ele receberia muitos méritos. E como ele foi frustrado, foi contrariado, ele contou aos alunos da Sonserina que o Lupin era um lobisomem, porque ele achava que o Lupin estava envolvido com o Sirius. Dumbledore foi até a sala do professor Lupin, mas ele pediu demissão. O Harry também vai até a sala do professor para falar com ele e o Dumbledore vê que ele estava preocupado e o Harry confessa ao Dumbledore que realmente estava preocupado por ter deixado o Pettigrew escapar, que isso santo severo, o retorno do Voldemort. E o Dumbledore fala para ele que a atitude dele foi muito nobre em poupar a vida do Rabicho e que um dia ele ficaria feliz por ter feito isso, por conta do vínculo que ele criou. No ano de 1994, na Copa Mundial de Quadribol, a primeira atividade de Comensais da Morte em anos depois da queda de Voldemort aconteceu. E Dumbledore começou a suspeitar imediatamente que uma nova ascensão do Bruxo das Trevas estava se aproximando. Naquele ano, Hogwarts sediaria o torneio Tribruxo, e foi decidido que apenas alunos maiores de idade poderiam participar. Dumbledore pessoalmente traçou uma linha etária em torno do cálice para que nenhum aluno menor de 17 anos colocasse o seu nome ali e pudesse competir no torneio, porque uma vez escolhido, ele teria que participar. O cargo de defesa contra as artes das trevas foi ocupado por um amigo pessoal de Albus Dumbledore, o ex-Auror Alastor Moody, mas ninguém contava que o verdadeiro Alastor Moody havia sido aprisionado e Bartol Crouch Jr., um comensal da morte que todos acreditavam ter morrido em Azkaban, havia escapado da prisão e estava se passando pelo professor. Foi esse comensal... Inclusive, ele escapou com a ajuda da mãe dele, né? A mãe dele se colocou no lugar dele, não foi uma porra dessa? Do Bartol Crouch?
E morreu lá no lugar dele, da né? morte, que Acho seguindo que foi os uma porra planos de dessa. Voldemort, colocou o nome do Harry no Cálice de Fogo, encantou o Cálice de Fogo e o confundiu para que o Harry participasse da competição Foi, Juninho? e fosse levado até o Voldemort para que ele tivesse o seu retorno. Dumbledore ficou intrigado, preocupado, mas quis deixar o Harry no torneio porque ele suspeitava que esses acontecimentos tinham alguma relação com Voldemort e ele queria saber onde isso iria chegar. Durante a terceira tarefa do torneio Tribruxo, o falso Alastor Moody transformou a taça Tribruxo em uma chave de portal e quando Harry e Cedrico chegaram até ela, tocaram nela, foram transportados para o cemitério em Little Hangleton, onde aconteceu o assassinato Mate o e o outro! retorno do Voldemort, utilizando o osso de seu pai, a carne de seu servo e o sangue do Harry. Voldemort mais uma vez foi frustrado na tentativa de matar Harry. Eles travaram um duelo onde aconteceu o Priori Incantatem e o Harry conseguiu escapar e retornar a Hogwarts com o corpo do Cedrico. Dumbledore percebeu imediatamente o primeiro descuido do falso Alastor Moody, quando ele tirou o Harry de perto do Dumbledore no momento em que o diretor mandou o Harry ficar ali e que o Moody ficasse vigiando ele ali naquele local. Naquele momento, Dumbledore percebeu que foi enganado o ano inteiro, que o verdadeiro Moody jamais tiraria o Harry de perto dele e não seguiria uma ordem que ele deu expressamente. Dumbledore com facilidade imobilizou o Comensal da Morte que estava numa sala com o Harry e naquele momento, Harry percebeu por que o Dumbledore era o único bruxo que o Voldemort temia. Não havia o típico sorriso bondoso no rosto de Dumbledore. Não havia olhos cintilantes por trás. Dumbledore tem essa Havia partezinha. uma fúria em cada ruga do rosto do Dumbledore. E o diretor irradiava uma aura de poder, como se ele emanasse calor, como se ele fosse brasas vivas. Então, com o Comensal ainda desacordado, Dumbledore vira Veritaserum na boca dele e com o feitiço Enervate faz com que ele acorde sem saber que estava sob o efeito da poção, Sem porque saber. a poção pode ser burlada, e então ele começa a interrogar o Bartol Crouch Jr., que conta toda a história de como ele fugiu de Azkaban, como o plano foi feito, Ouviu, né? Viu aí, Jenny, a discussão de vocês? que ele realmente retornou. Depois de interrogá-lo, Dumbledore ordena que Minerva fique de vigia, a Madame Pomfrey fosse até o verdadeiro Alastor Moody para levá-lo à enfermaria e cuidar dele, e que Snape fosse chamar Cornélio Fudge, o ministro da magia, nos jardins da escola. O Dumbledore imaginou que o Cornélio Fudge gostaria de interrogar pessoalmente o Bartol Crouch Jr. Dumbledore caminha até o Harry e diz que eles iriam para a sala do diretor, que o Sirius estava esperando ele por lá. Chegando lá, o Dumbledore pede para o Harry contar tudo o que aconteceu desde o momento em que ele tocou na taça. O Sirius sugere que Dumbledore fizesse isso uma outra hora, que o Harry precisava descansar, mas o Dumbledore afirma que se pudesse, tiraria todos os pensamentos, lembranças e pesadelos que o Harry teria para que ele tivesse uma noite de sono tranquila. Mas ele não iria conseguir, porque ele queria saber o que aconteceu. Tinha que contar. Depois, o Harry... E a parte do sangue era muito importante. O que aconteceu, o Dumbledore percebeu o erro que o Voldemort cometeu no momento em que o Harry conta que ele utilizou o seu sangue para retomar a sua forma humana. Depois de um tempo, o Dumbledore vai até a ala hospitalar porque ele ouve um barulho, uma gritaria e quer saber o que está acontecendo. O Harry estava lá acompanhado, ele estava sob efeito de uma poção para descansar, mas ele também acorda com todo o barulho e a confusão toda se deu porque o Fudge, ministro da magia, ao saber que o Comensal da Morte foi capturado, foi até o castelo com um dementador e quando ele entrou na sala em que o Bartol Crouch Jr. estava sendo vigiado ali, o dementador foi direto até ele e sugou sua alma. Dumbledore ficou furioso. Agora não tinha como o Bartol Crouch Jr. ser interrogado na Suprema Corte. Caralho, Fudge, não lembrava disso não, mano? Tinha outra testemunha além do Harry. O Fudge insistia que o Bartol Crouch Jr. cometeu os assassinatos que cometeu porque ele era louco, ele era um degenerado. E desacreditando que o Voldemort havia retornado, falando que o Dumbledore confiava no Harry, que ele era um idiota e ele não tinha contado isso pro ministro. Como que o Dumbledore podia confiar nos devaneios do Harry? Dumbledore insiste que o Fudge precisava agir contra o Voldemort, que ele havia retornado, que ele devia tirar os dementadores de Azkaban, que ele devia contatar os gigantes, e o Fudge só sabia responder que o Dumbledore estava maluco, que isso custaria sua carreira. Então o Dumbledore responde ao Fudge que a história cobraria o seu preço, que ele poderia ser lembrado como um ministro sábio. Caralho, não lembrava ou disso. Ele seria não, lembrado moleque. como um ministro que se acovardou. Pô, pior que eu não lembro quase nada do livro 4, mano. Quase nada. E permitiu que Voldemort retomasse o poder. O Fudge ainda Acho que foi comendo ele, mesmo pá. Dumbledore afirmando que o Voldemort havia retornado, pede para que o Snape mostre o seu braço, e então o Snape levanta sua capa e a marca negra está ali muito forte,
muito clara, um sinal de Snape. que Voldemort havia retornado mesmo. Albus Dumbledore afirma pro ministro que a luta dele era contra Lord Voldemort, não contra ele ou contra o Ministério da Magia. Mas o ministro não se convence e vai embora. Imediatamente, o Dumbledore começa a delegar funções para as pessoas que estão ali na ala hospitalar. Ele fala para Molly entrar em contato com o Arthur para começar a alertar os menos cegos do Ministério da Magia. Fala para Madame Pomfrey ir cuidar da Win, que é a elfo doméstico que era da família Crouch e presenciou ali o Bartol Crouch Jr. sendo interrogado e também estava desolada pelo seu antigo mestre sofrer o beijo do Dementador. Ele pede para Minerva chamar o Hagrid e a Madame Maxime e depois que todos saem, ele pede pro Sirius, que estava na sua forma de cão, assumir a sua forma humana, o que deixou a Molly muito assustada. O Snape olha e pergunta o que ele estava fazendo ali, e o Dumbledore fala que confiava nos dois, eles estavam do mesmo lado e que era hora de deixar as intrigas do passado de lado, que era para eles apertarem as mãos. Eles fazem isso muito a contragosto, mas fazem. Depois que o Sirius e o Snape cumprimentam, apertam as mãos, o Dumbledore fala pro Sirius que era para ele reunir a turma antiga, como Remus Lupin, Arabella Fig, Dédalo Diggle, todos os membros antigos da primeira Ordem da Fênix. E por último, o Dumbledore olha pro Snape e diz que ele sabia o que ele precisava fazer agora se ele estivesse disposto. Depois desses acontecimentos, o Dumbledore vai até os pais de Cedrico para consolá-los, para conversar com eles, e no encerramento desse ano letivo, sem nenhuma comemoração, sem taça das casas, sem bandeira, com o encantamento do céu desfeito, o Dumbledore diz aos alunos o verdadeiro motivo da morte, Um H de Harry Potter. como ele morreu, quem o matou, e fala que ele foi morto por Voldemort. O Ministério da Magia logo começou a negar as afirmações de Dumbledore e de Harry sobre o retorno do Voldemort. Eles Pô, iniciaram essa parte política do filme é maneiro pra caralho, eu acho. informação e calúnia sobre o Harry e Faz o todo diretor sentido, de né? Hogwarts. Dumbledore Ter essa foi parte removido política. de seus cargos como chefe da Suprema Corte dos Bruxos e cacique supremo da Confederação Internacional dos Bruxos, já que ele se recusava em ficar atrelado com a linha do Ministério da Magia, já que ele ficava falando que o Voldemort Olha tinha isso, retornado, olha como e o ele tinha que Ministério ser. fazia uma propaganda que diferente, foda. negacionista. No entanto, Dumbledore dizia que não se importava de perder esses cargos, que a única coisa que importava pra ele era permanecer entre os bruxos das figurinhas dos sapos de chocolate. Por volta de 1995, A gracinha do Dumbledore, tá vendo? fiel do segredo do esconderijo da Ordem da Fênix, que era no Largo Grimmauld, a antiga casa da família Black. Então somente ele poderia revelar o local do esconderijo. Com o retorno de Voldemort, Dumbledore né? pediu aos membros Não vão cometer esse erro duas vezes, né? vigiar o Harry durante o verão. A Arabella Fig, que era membro da Ordem da Fênix, que era uma bruxa abortada, já fazia isso a vida inteira, ficava com o Harry quando os Dursley saíam. Ela era Essa coroa, ela cuida dele às vezes quando os Dursleys quer sair ou quer fazer alguma coisa e deixar ele não sozinho em casa, né? Então ela é a tia louca dos gatos, né? Tipo assim, então ela é tipo uma olheira do Dumbledore desde o começo. Como eu falei, né? O Harry nunca esteve lá, tipo assim, Deus dará. Tem gente que nunca leu o livro e acha que, tipo assim, o moleque tá ali solto, é só o Lorde ficar ali esperando ele levar o lixo e pegar ele saindo. Não tô dizendo que ela defenderia ele, mas assim, não é assim que a proteção funciona, né? E o Lorde também não tava lá, né? isso a vida inteira, ficava com Harry. O Lorde voltou só no quarto livro. Ela era Vocês uma lembram das disso? pessoas. Harry acabou sendo perseguido por 2 dementadores em uma armação do Ministério da Magia para que ele fosse expulso de Hogwarts. E quando ele usou o feitiço do patrono para se salvar e salvar seu primo Duda, o Ministério enviou uma carta dizendo que ele estava expulso. O Dumbledore foi imediatamente ao Ministério da Magia quando o Harry recebeu essa carta. Pô, o Ministério da Magia é maneiro, De mano. que ele não tinha o direito de expulsar e destruir a varinha de um aluno de Hogwarts sem uma audiência antes. Assim, poucos minutos depois de receber sua primeira carta, o Harry recebeu outra atualizando a informação que ele tinha uma audiência no dia 12 de agosto. Walter expulsa Harry de casa dizendo que ele não ia mais ficar lá, que tudo isso tinha acabado, que eles não aguentavam mais essas coisas estranhas que vinham dele, e então o Dumbledore manda uma carta para Petúnia falando para que ela se lembrasse da última. Obviamente, o Dumbledore estava se referindo à última carta que ele enviou a Petúnia, que foi aquela carta que estava junto com o Harry quando ele deixa o garoto na porta dos Dursley. Aquela carta contava sobre toda a proteção que a casa tinha recebido e o porquê era importante do Harry ficar ali. E assim,
A tia Petúnia sabia de tudo. Tipo, nessas cartas ele falou, né? Tipo assim, não era uma gracinha. Qual é? Fica com ele aí porque ele não tem pai e mãe. Tipo assim, o mundo pode acabar se você e esse gorducho aí ficarem de gracinha. Tá ligado? Tipo assim, é literalmente uma guerra pra humanidade. Então o Dumbledore, correndo lá pelo Ministério da Magia pro Harry não ser expulso, ainda manda essa carta pra Petúnia para que ela se lembrasse da última que ele enviou, falando de todos os detalhes ali. Dumbledore enviou então a guarda avançada para a Rua dos Alfeneiros para retirar o Harry dali e levá-lo até o esconderijo da Ordem da Fênix. No dia da audiência, o ministro mudou o horário e o local que aconteceria, e ele não informou Dumbledore, mas o diretor chegou horas antes no Ministério da Magia por um feliz engano, como diz ele, mas ele sabia que isso poderia acontecer. Dumbledore se apresentou como testemunha de defesa do Harry. Testemunha de defesa. Ele conjurou uma poltrona e se sentou ao lado do Harry. Dumbledore ouviu pacientemente todas as acusações contra o Harry, que tentava falar e se defender, mas sempre era interrompido. Dumbledore então trouxe Arabella Figg como uma testemunha do ataque. E assim que ela entrou na sala da audiência, Dumbledore se levantou da sua poltrona, dando lugar a ela. E então conjurou outra para ele mesmo sentar. O Fudge ainda tenta desacreditar a testemunha, dizendo que seu relato não era o suficiente. Mas a chefe de execução das leis da magia na época, Amelia Bones, disse que o depoimento da testemunha foi bastante concreto e questionou por que ela inventaria isso. O Fudge debocha, dizendo que dementadores não saem indo para bairros trouxas e topando com bruxas. Aí que deu merda. São muito remotas, e o Dumbledore concorda com isso, dizendo que não se tratava de uma coincidência. Que ele foi mandado, Os dementadores que eles foram com mandados. certeza foram mandados até lá, e que eles, estando sob serviços do Ministério da Magia em Azkaban, com certeza o governo iria abrir um inquérito para investigar isso. O Fudge fica muito irritado, dizendo ao Dumbledore que não era ele que decidia como que o Ministério devia agir ou não. E o Dumbledore concordou, dizendo que expressava muita esperança no Ministério da Magia, que eles iriam fazer o que era correto. O Fudge ainda tenta ridicularizar o Dumbledore por ele acreditar no Harry, que não era a primeira vez que o Harry usava magia fora da escola, que em 92 ele usou e foi advertido por isso. E o Dumbledore disse que podia provar que havia sido um elfo doméstico que inclusive estava a serviço de Hogwarts e poderia ser chamado imediatamente ali para testemunhar. O Fudge também fala sobre a ocasião em que o Harry fez a tia virar um balão, e o Dumbledore fala para ele que ele mesmo relevou essa situação. E aí o Fudge começa a apelar para as coisas que o Harry fazia em Hogwarts, os acontecimentos que envolviam o Harry. Felizmente. E o Dumbledore diz gentilmente que o que acontecia nas dependências de Hogwarts era de competência do diretor, não do Ministério da Magia, e que aquela audiência não era para analisar coisas passadas, e sim um caso de magia fora da escola, de magia por menor utilizado naquele momento e o porquê ela tinha sido utilizada. E que desde o momento em que ele foi afastado da Suprema Corte dos Bruxos, e aí, Ninja Black, fala comigo. O uso de magia indevido por menores se tornaram audiências criminais. O Fudge percebe que não estava ficando muito bom pro lado dele, então ele diz que queria encerrar aquilo logo de uma vez. O Dumbledore concorda e diz que a cláusula 7 prevê que um bruxo pode usar magia na frente de um trouxa, quando for caso de vida ou morte, seja esse bruxo maior ou menor de idade, e que não restava outra saída senão inocentar o Harry. E é o que acontece, o Harry é inocentado. Assim que a audiência acaba, o Dumbledore levanta, faz as poltronas que ele conjurou desaparecer e sai da sala de audiência sem nem olhar pro Harry. É o arco dele meio babaca, né? Mas acontece. O Dumbledore começou a temer a conexão que havia entre o Harry e o Voldemort e começou a evitá-lo propositalmente naquele ano. Evitar o contato visual, evitar o contato com ele, já que de alguma forma o Voldemort poderia usar essa conexão para saber planos do Dumbledore. E quando os sinais dessa conexão foram ficando cada vez mais óbvios, o Dumbledore ordenou que Severus Snape ensinasse oclumência ao Harry. E não ele mesmo ensinaria, justamente porque temia essa conexão e que o Voldemort de alguma forma conseguisse ver seus planos. Nesse ano, o Ministério da Magia também começou a intervir fortemente em Hogwarts. Foram eles quem indicaram a professora de defesa contra as artes das trevas, que era Dolores Umbridge, subsecretária sênior do ministro. O ministro da Magia... Uma das piores pessoas de Hogwarts. Da história do cinema. Várias regras, várias leis que proibiam os alunos praticamente de fazer qualquer coisa para que eles calassem os alunos e controlassem todos eles, sem que eles pudessem falar, se expressar, falar a verdade sobre o
Voldemort. Quando a Umbridge se tornou a Alta Inquisidora de Hogwarts, ela passou a investigar, a inspecionar as aulas dos professores para ver se eles realmente eram Olha essa filha da puta, ministrar cara. aquelas aulas. Então ela passou a pegar bastante no pé da professora Trelawney de adivinhação, já que a professora vivia inventando desastres e catástrofes e não provou nenhuma profecia real ali enquanto a Umbridge inspecionava. E aí ela acaba demitindo a professora e a expulsando do castelo. Enquanto a Trelawney tá ali em frente ao grande Moleque, na salão, frente de chorando, geral, a Minerva mano. tentando consolá-la, o Dumbledore sai de seu escritório, vai até lá e pede para que a Minerva, o Flitwick, levem as coisas, os pertences da Trelawney pra dentro e que era pra ela entrar e ficar tranquila. E a Umbridge vem dar uma carteirada no Dumbledore falando que ela era Alta Inquisidora e o Dumbledore diz a ela que ela tinha o poder de demitir funcionários, mas que expulsar do castelo era um poder que cabia somente ao diretor. E para provocar a Umbridge ainda mais, que era extremamente preconceituosa e tinha nojo de mestiços, como ela chamava, Dumbledore contrata como novo professor de adivinhação Firenze, o centauro que vivia na floresta. As aulas foram totalmente modificadas, eles não tinham aulas práticas de defesa contra as artes das trevas, porque na cabeça do Fudge o Dumbledore estava juntando um exército para tomar Cara, o o Ministério Fudge- da magia. E então a armada de Dumbledore Sério mesmo. nasce desse Fudge é loucura. fundada por Harry, Ron e Hermione, onde eles praticavam... Não, o plot do Firenze não tem no aprendiam filme. de verdade defesa contra as artes das trevas. Quando esse grupo estudantil ilegal foi descoberto, eles foram levados até a sala do diretor e o ministro da magia Cornélio Fudge foi até Hogwarts com os aurores Dawlish e o Kingsley Shacklebolt. Além de Percy Weasley, que era ajudante do ministro da magia, que também estava na ocasião, e a professora Minerva, que estava na sala do diretor. O Dumbledore, ainda evitando o contato visual com Harry, fazia a ele pequenos sinais e ele entendeu que era para se fazer de desentendido sobre o motivo pelo qual estava ali. O Fudge manda trazer a testemunha que tinha relatado tudo, a Marietta Edgecombe, amiga da Cho Chang. O rosto dela estava coberto de pústulas e dava para ver entre as feridas a palavra dedo duro, um encantamento que a Hermione colocou para quem Hermione? com a língua nos dentes sobre a Não armada é de disso. Dumbledore. Quando Umbridge começa a interrogar a Marietta na frente do Dumbledore para ela relatar, para ela falar o que havia contado a eles, o Kingsley Shacklebolt a confundiu, Caralho. porque o Kingsley era da Ordem da Fênix e tava ali fingindo que realmente estava do lado do ministro, então ele confunde a Marietta e ela começa a negar tudo na frente da Umbridge, a Umbridge pega ela pelo pescoço. Dumbledore se levanta, aponta a varinha para Umbridge e diz que não iria permitir que seus alunos fossem brutalizados na sua frente. Então o Kingsley fala para ela se acalmar, que ela não ia querer entrar em confusão. Agora, sem o testemunho de Marietta, a Umbridge começa a apelar para uma testemunha que ouviu sobre a conversa dos alunos lá no Cabeça de Javali. E o Dumbledore a corta, dizendo que aquela reunião em si aconteceu 2 dias antes do decreto educacional ser estabelecido. Então eles não estavam violando nenhuma Carteirada do não Dumbledore. ia desistir tão cedo, ela queria fornecer provas contra o Dumbledore. Então ela pegou o pergaminho que tinha o nome A Armada de Dumbledore e a assinatura de todos os estudantes. Então, Moleque, eu nunca reparei que a assinatura do Harry é a logo do filme, né? Ou nada a ver? Caralho, a letra do Rony, mano. Não, parece, pô. Que isso? Como é que não parece que é a logo do filme? Claro que parece, pô. que tinha o nome A Armada de Dumbledore e a assinatura de todos os estudantes. Então o diretor apanhou o papel, olhou e quando ele leu seu nome, ele disse baixinho: o plano fracassou. Dumbledore disse que o papel dizia Armada de Dumbledore e não de Potter. e assumiu a culpa para ele, dizendo que ele instruiu os alunos a formar uma organização. E aquela seria a primeira noite que eles se encontrariam. E que sua intenção era saber se os alunos se uniriam a ele. Dumbledore ainda assumiu ali perante eles que estava sim conspirando contra o Fudge e perguntou se deveria fazer uma confissão por escrito ou se somente aquela verbal já era suficiente. Ele abraçou toda a culpa, né? Porque ele entendeu o que o Dumbledore estava fazendo, estava mentindo para salvar eles, e o Dumbledore responde que era para ele ficar quieto ou ele seria retirado da sala do diretor. O Fudge manda o Percy enviar relatórios ao Profeta Diário para noticiar que Dumbledore estava conspirando contra o Ministério da Magia e Tudo que ele
queria enviado para provar. Azkaban, onde aguardaria julgamento. Quando Dawlish, um dos aurores, faz um movimento sugestivo para pegar a varinha, o Dumbledore interrompe ele, falando para ele não fazer aquilo, que mesmo sendo um ótimo auror e tendo ótimas notas quando estudante, ele não queria machucá-lo. E o Dumbledore... Caralho, Dumbledore, calma aí. Não pretendia ir para Azkaban sem fazer barulho. O Fudge pergunta debochando se o Dumbledore iria enfrentar sozinho todos eles. E o diretor responde que não era a sua intenção, a não ser que todos eles fossem muito insensatos de obrigá-lo a fazer aquilo. A Minerva diz que o diretor não estava sozinho e ele a interrompe dizendo que estava sozinho sim, que Hogwarts precisava dela. E então, com um estrondo que parecia um tiro, todos foram jogados no chão. Uma intensa neblina encobriu tudo e a sala ficou toda destruída. Fawkes, a Fênix, voava em círculos, enquanto Dumbledore foi até o Harry. Ele abaixou e disse pro Harry que era importante ele praticar oclumência e que ele iria entender o porquê, que era para ele praticar todas as noites. Dumbledore diz que quando todos ali retomassem a consciência, não... O Harry pegou esse pedido do Dumbledore também e falou: foda-se, oclumência é o caralho, velho. Eu me resolvo aqui com o Lorde, foda-se. Não iriam perceber que o tempo passou. Eles iriam pensar que tinham sido atingidos e logo se recuperaram. A Minerva pergunta pro Dumbledore pra onde ele iria e ele responde que não sairia de Hogwarts, que logo o ministro ia desejar que ele nunca tivesse ficado longe. Então Dumbledore estica um braço, segura a cauda da Fawkes e com um clarão os dois desaparecem. Todos que foram atingidos ali pelo feitiço de Dumbledore recobram a consciência e saem correndo pelo castelo procurando ele, porque não se podia aparatar ali, então ele não podia ter ido tão longe. Dumbledore foi para o subterrâneo de Hogwarts. Ele ficou escondido em algum lugar secreto do castelo. E de lá ele trabalhava ajudando a Ordem da Fênix. Bom, voltei, vamos lá. Duelo no átrio, no Ministério. É o duelo com o Lorde, né? Infelizmente, como Dumbledore previa, Voldemort utilizou a conexão entre ele e o Harry para criar uma visão, manipular uma visão, onde o Sirius estava sequestrado. E o Harry caiu no tranquilão. Departamento de Mistérios, atraindo o Harry até o local. Lá, os membros da Armada de Dumbledore foram emboscados e entraram em uma batalha contra os Comensais da Morte. Severus Snape conseguiu avisar os membros da Ordem da Fênix o que havia acontecido e então eles foram imediatamente para o Ministério da Magia. Próximo ao fim da batalha, o Dumbledore chegou e quando alguns Comensais da Morte o viram, tentaram escapar, começaram a correr, tentar fugir, e o Dumbledore, com um simples aceno de varinha, prendeu todos eles em cordas. Essas cordas, conjuradas pelo Dumbledore, tinham um feitiço anti-aparatação. Dumbledore então vai para o átrio do olha que velho rato. onde Bellatrix Lestrange já estava tentando atacar o Harry, e o Voldemort aparece. O Voldemort tenta lançar uma maldição Tolice vir aqui essa noite, Tom. por Dumbledore, que faz uma das estátuas da Fonte dos Irmãos Mágicas que estavam destruídas lá no chão como escudo para proteger o Harry. Ao ver o Dumbledore, Voldemort lançou uma maldição da morte nele, mas o bruxo simplesmente desaparatou antes do feitiço chegar até ele e aparatou atrás do Voldemort. Com outro aceno de varinha, Dumbledore fez o restante das estátuas ganharem vida. A estátua da bruxa correu até Bellatrix e aprendeu. Isso é no livro, né? A estátua do duende e do elfo doméstico correram para a lareira para acionar os aurores, e a estátua do bruxo, que já tinha sido decapitado pela Bellatrix, imobilizou o Harry para que ele ficasse protegido. O Dumbledore fez a estátua afastar o Harry da luta e o protegê-lo. E a estátua do centauro galopou na direção do Voldemort, que também desaparatou e aparatou perto da fonte. Dumbledore se refere ao Voldemort o chamando de Tom, falando que tinha sido uma burrice. Que tolice vir aqui essa noite, Tom. Lá naquela noite, que os aurores já estavam a caminho. Mas o Voldemort responde pra ele, então já teria partido, dizendo que até eles chegarem ele já teria partido, já estaria longe e o Dumbledore estaria morto. O duelo continua e mais uma vez Voldemort tenta acertar uma maldição da morte em Dumbledore, que se protege usando como escudo a estátua do centauro, que galopa em sua direção e recebe a maldição da morte em seu lugar. Mas ela é uma estátua, então nada acontece. Dumbledore ataca o Voldemort, que conjura um escudo prateado. O Dumbledore então conjura cordas e envolve o Voldemort nessas cordas, que o Bruxo das Trevas transforma numa serpente de fogo. O Voldemort pergunta por que o Dumbledore não estava tentando matá-lo, e o diretor responde que os dois sabiam que existiam coisas muito piores do que a morte, que não era do seu interesse tirar sua vida. O Dumbledore queria esculachar ele, humilhar. Não tinha nada pior que a morte. E isso que é verdade. Dumbledore diz que ele estava enganado. Dumbledore faz a serpente de fogo do Voldemort
Voldemort desaparecer em fumaça e envolve ele em uma esfera de água. Voldemort lança outra maldição da morte na direção de Dumbledore e Fawkes, dessa vez, é quem entra na frente e engole o feitiço, Caralho. explodindo e rompendo Moleque, em chamas olha esse e duelo, renascendo moleque. das cinzas. Voldemort, então, vendo que não poderia vencer o duelo contra o Dumbledore, possui o Harry na esperança dele tentar matar o garoto, tentando se Você livrar dele. Mas, perdeu, meu obviamente, velho. ele acaba fracassando. Voldemort e Bellatrix desaparatam poucos segundos depois dos aurores e Duelaço, mano. da magia chegarem ao Ministério. Vendo que Voldemort realmente tinha retornado e que Ele Dumbledore voltou. estava ali, o ministro não sabia o que fazer. O Dumbledore fala pro Fudge que tinha comensais da morte mobilizados na sala do véu, que era para eles serem escoltados, levados para Azkaban, e que o Fudge perseguiu o homem errado por 1 ano, que ele estava falando a verdade sobre o Voldemort. Que era melhor o Fudge não tentar nada contra ele, porque ele já havia vencido seus aurores uma vez e venceria de novo sem problemas. O Fudge então fala pro Dumbledore que era para ele contar tudo o que ele sabia em todos os detalhes. Dumbledore exige a saída imediata de Dolores Umbridge de Hogwarts, que os aurores deixassem de perseguir Hagrid e que fosse reintegrado imediatamente também como diretor da escola. Ele ainda diz pro Fudge que iria disponibilizar meia hora do seu tempo para explicar tudo, que depois voltaria para Hogwarts, que a Só meia escola hora. precisava dele e que estaria à disposição para qualquer outra dúvida que o Fudge tivesse. Ao voltar para Hogwarts, Dumbledore descobre que a Umbridge foi atacada, levada pelos centauros. Ele vai até o território dos centauros, resgata a Umbridge e leva a ex-alta inquisidora para a ala hospitalar da escola. No seu escritório, Dumbledore tenta conversar com o Harry, que estava furioso, quebrou tudo por conta da morte do Sirius. O Harry tenta sair da sala, falando que não queria ouvir o que ele tinha para falar, e o Dumbledore não deixa ele sair. O Dumbledore fala que ele não iria sair, que ele iria sentar e ouvir o que ele tinha para falar, e o Dumbledore explica que depois que ele falasse o que ele queria, o Harry poderia sentir raiva dele com propriedade, porque parte da culpa da morte do Sirius era dele. E então ele explica tudo pro Harry sobre a profecia, pede desculpa pelos seus erros, em uma conversa onde ele coloca todos os detalhes. Muito foda, essa sobre parte a do livro é conexão pica. do Harry com o Voldemort. Visitando o passado. Desde 1992, o Dumbledore suspeitava que o Voldemort tinha feito Horcruxes, mais de uma, inclusive. E o diretor passou a estudar muito sobre o Voldemort desde quando ele saiu de Hogwarts. Durante o verão de 1996, o Dumbledore rastreou uma das Horcruxes de Voldemort. Ele viajou para Little Hanglington e encontrou na antiga casa dos Gaunt, nos destroços, protegido por magias muito fortes, o anel de Marvolo Gaunt, o avô do Voldemort, que havia sido transformado em um Horcrux e continha a Pedra da Ressurreição. Dumbledore, que em sua juventude tinha sido um entusiasta pelas Relíquias da Morte, que sonhou em possuí-las, se viu tomado pelo desejo desesperado de ter... Colocou, né, o anel assim, do nada. Se tratava aquela pedra. Então, Achando que ia dar bom. por um momento de desespero, colocou o anel em seu dedo sem se lembrar que se tratava de um Horcrux e que provavelmente aquilo continha uma maldição. Mesmo assim, Dumbledore conseguiu tirar o anel e destruir a Horcrux sem destruir a Pedra da Ressurreição. Ele retornou a Hogwarts e recorreu a Snape. A maldição se espalhou rapidamente e, se não fosse por seus próprios esforços, Dumbledore teria morrido. Em Hogwarts, Snape preparou um antídoto para retardar a maldição, não para curá-la, para desfazê-la, porque era impossível. Dumbledore iria morrer de qualquer maneira e ele tinha quase 1 ano de vida. E Dumbledore, sabendo dos planos do Voldemort de usar Draco Malfoy como um comensal Olha o da velho morte como é que para vem tentar pro... matá-lo, planeja com Snape sua própria morte, dizendo que ele teria que fazer aquilo porque o Draco iria fracassar e para ele proteger a alma do Draco, salvar a alma do Draco, que ele não queria que o Draco rompesse sua alma por sua... E ele salvou, né? O Snape aceita a proposta, porque dessa forma, além de salvar o Draco, Voldemort iria confiar inteiramente no Snape, já que o Snape teria matado o maior inimigo dele depois do Harry, que era o Dumbledore. Durante o ano letivo de 1996 e 1997, o Dumbledore passou a dar aulas particulares para o Harry. Várias cenas da penseira no livro. O Harry ia até o escritório dele, onde ele mostrava lembranças Filme... e memórias relacionadas ao Voldemort, desde antes dele nascer até os momentos mais recentes, para que, conhecendo todas as histórias, ficasse mais fácil de entender como derrotá-lo. Dumbledore deu a Harry também a tarefa de conseguir uma memória
de Horácio Slughorn, que já havia fornecido uma memória pro Dumbledore, que havia sido alterada. E essa memória foi dada ao Dumbledore lá naquela época da queda do Voldemort, quando o Dumbledore suspeitou da comemoração exagerada do Slughorn. Depois do Harry conseguir essa vingança, o Dumbledore confirmou que ele já suspeitava. Ele já sabia que tinha sido mais de uma, mas ele queria entender, ele queria saber quantas, e se ele falava essa informação nessa conversa. Então ele fica perturbado ao descobrir o número de Horcruxes que o Voldemort fez. Depois de algum tempo, Dumbledore conseguiu rastrear uma outra Horcrux de Voldemort. Ela estava em uma caverna que Tom Riddle, quando jovem, visitava com órfãos em passeios do orfanato. Como havia prometido, Dumbledore permitiu que Harry fosse junto. E então, numa noite no final de junho de 1990, ele e o Harry caminharam até Hogsmeade, onde o Dumbledore cumprimentou eles não aparataram. Rosmerta, dizendo que iria ao Cabeça de Javali, e então ele e o Harry viraram uma ruazinha e desaparataram. O Harry estava sob a capa de... Quer dizer, eles não desaparataram da escola, né? Eles foram até Hogsmeade pra isso. Que lá na escola não pode fazer. O filme colocou, eu sou diretor, eu posso. O local estava cheio de encantamentos. Dumbledore não podia aparatar diretamente dentro da caverna. Então eles aparataram em uma rocha em frente ao local. Uma vez lá dentro, Dumbledore tinha identificado uma segunda linha de defesa. Uma porta escondida que só se abriria mediante ao pagamento com sangue. Dumbledore e Harry atravessaram o lago em um barquinho para chegar até a pequena ilha de cristais onde havia uma bacia que escondia a Horcrux. Dumbledore bebeu a poção que estava ali e aquela poção fez com que ele agonizasse, que ele fosse forçado a ter memórias do momento em que sua irmã foi morta. O Dumbledore dizia a todo momento: não machuque eles, machuque a mim no lugar deles. Ele via Grindelwald lutando contra seu irmão e a sua irmã sendo morta. O Harry não se sabe até hoje, né, mano? Fazendo o diretor beber toda a poção como ele ordenou. E quando o diretor pede água, o Harry não consegue conjurar a água, ele não consegue dar a água pro Dumbledore e a água tinha que ser pega do lago. No momento em que o Harry vai tentar pegar, os Inferi começam a subir na rocha e atacar o Harry e o Dumbledore ali, quase inconsciente. O Harry ainda cai no lago e é o Dumbledore quem conjura chamas grandiosas e impede o ataque dos Inferi. Assim eles conseguem sair da caverna. E o velho debilitado, tá? Carregando o Dumbledore. Mais ou menos ainda. Ele fala pro Dumbledore não se preocupar. E o diretor fala pro Harry que ele não estava preocupado porque estava com ele. Na hora de sair, Harry usou um pequeno corte no seu braço que estava sangrando para abrir a passagem novamente. E ao conseguir sair da caverna, o Harry desaparatou com o Dumbledore para Hogsmeade. Enquanto isso, Comensais da Morte já haviam invadido Hogwarts e a Batalha da Torre de Astronomia já tinha começado. Chegando a Hogsmeade, o Harry olhou pro Dumbledore e tava bem desesperado porque o diretor tava bastante enfraquecido e ele queria arrumar um jeito de levar o Dumbledore logo pra Hogwarts, levá-lo imediatamente à ala hospitalar. E o Dumbledore fala pra ele que chegando em Hogwarts era pra ele procurar o Snape, que ele precisava do Snape. Nesse momento, passos atrás deles e quando ele viu, a Madame Rosmerta tava ali, a dona do Três Vassouras. Ela pergunta o que havia acontecido, o Harry diz que o Dumbledore tava passando mal, que precisava levá-lo pra Hogwarts. O Harry pergunta se a Rosmerta podia ficar com o Dumbledore no Três Vassouras enquanto ele ia até Hogwarts, mas ela aponta pro castelo mostrando a marca negra conjurada no céu. Isso parece ter revigorado o Dumbledore de alguma forma, porque ele pede instantaneamente transportes para Rosmerta para poder ir até o castelo. A bruxa empresta 2 vassouras ao Dumbledore e ao Harry e então eles sobem nela e voam em direção ao castelo. O Harry percebe que o diretor falava uma língua estranha que ele não entendia e ele percebeu que ele estava desfazendo os feitiços de proteção do castelo para que eles pudessem passar por ali. Quando Harry e Dumbledore chegam até a Torre de Astronomia, o diretor ordena que o Harry vá buscar o Snape. Mas antes de conseguir prosseguir, ele sente seu corpo sendo paralisado e sob a capa de invisibilidade ele fica ali preso, imobilizado, sem poder fazer nada e ao mesmo tempo ele ouve alguém usar o feitiço Expelliarmus. Confuso por não entender o que aconteceu, porque aquele não era o efeito do feitiço, Harry percebe que o Dumbledore o imobilizou e que isso custou o tempo em que o diretor foi desarmado por Draco Malfoy. Draco admitiu que estava por trás de todos os ataques, o Dumbledore já sabia, obviamente. O Dumbledore paralisou ele, né, pra ele não fazer nada. Enxergar que aquele não era o caminho. Ele sabia o que estava acontecendo. Proteger ele, sua mãe, seu pai, que a Ordem da Fênix poderia protegê-los, que ele não era um assassino, que ele não queria fazer aquilo. Enquanto Dumbledore tentava convencer o Draco, os Comensais da Morte chegaram na Torre de Astronomia e o Dumbledore os cumprimenta quando eles chegam. Quando o Greyback chega ali, o Dumbledore diz que a presença dele não o agradava. Um dos Comensais, vendo o Dumbledore desarmado, pergunta o que tinha acontecido ali. E o Dumbledore bondosamente responde que os seus reflexos estavam mais lentos, que ele estava
estava mais fraco, que o nome disso era velhice, que se o Comensal da Morte tivesse sorte, um dia chegaria a isso. Então o Severus Snape, que havia sido chamado por Flitwick... Caralho, ele caneta até no final, né? Comensais da Morte aparece na Torre de Astronomia. Dumbledore olha nos olhos de Snape e pede a ele, por favor. Snape apontou a varinha para o diretor e lançou contra ele uma maldição da morte, que o jogou para fora da Torre de Astronomia. Aos quase 116 anos, Albus Dumbledore estava morto. Estava morto, mas não tinha acabado, né? Na batalha, o Harry encontrou o corpo do Dumbledore em frente à Torre de Astronomia, todo quebrado, todo machucado. O corpo possuía muitas fraturas pela queda enorme. Centenas de pessoas encaravam o corpo. O Harry ajoelhou ao lado do diretor, ajeitou os óculos de meia-lua no rosto dele, limpou o filete de sangue que escorria de sua boca. E ali ele ficou olhando para o rosto do bruxo mais poderoso que ele conheceu na vida. O Harry percebeu que estava ajoelhado em cima de alguma coisa. Ele achou que era uma pedra, mas quando ele tirou o joelho de cima, ele viu que era o objeto pego lá na caverna. O medalhão caiu do bolso de Dumbledore com a queda. O Harry viu que o medalhão estava semi-aberto e que tinha um bilhete dentro. Ele leu e viu que aquele medalhão era falso. E não importa o que aquela mensagem queria dizer naquele momento. Ele achava que tudo que ele e o Dumbledore tinham feito naquela noite foi em vão. Que o diretor tinha morrido em vão. Instantes depois da morte de Dumbledore, um retrato do diretor surgiu na sala dos diretores. E quando o Harry estava lá, o retrato estava dormindo. Fawkes, a fênix de Dumbledore, emitia cantos tristes e melancólicos. Nos dias que se seguiram, o funeral do Dumbledore foi realizado. O Hagrid carregou o corpo até uma mesa de pedra onde bruxos de todos os cantos do mundo estavam. Funcionários do Ministério da Magia, a Umbridge estava, o Fudge estava, o novo ministro Rufus Scrimgeour estava, centauros, sereianos à beira do lago cantavam em sereia. Fawkes, a fênix... Não nos deram essa cena, mano. O irmão de Albus também estava presente. Depois de um bruxo falar algumas palavras sobre a importância, a contribuição do Dumbledore para o mundo da magia, chamas envolveram o corpo do diretor, que subiram para o céu e o Harry pôde jurar que viu uma fênix livre e feliz saindo dali. E quando as chamas se apagaram, a mesa e o corpo do diretor haviam sido já transformados num túmulo branco onde o corpo dele descansava. Não colocaram isso, né, mano? No filme. A morte de Dumbledore foi um choque para a comunidade mágica. E, obviamente, alguns aproveitaram disso, como Rita Skeeter, que publicou o livro A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore, com 900 páginas contendo boatos, segredos, revelações sobre o diretor nunca contadas antes. Obviamente, nesse livro existiam algumas verdades, mas também tinha muita coisa distorcida, aumentada e muita mentira. Mas esse livro abordava muito sobre a relação do Dumbledore com Harry, sobre o seu passado com Grindelwald, sobre a tragédia de sua família, e mesmo depois de morto, o Dumbledore ainda ajudou a derrotar Voldemort. Ele, antes de morrer, fez todo um planejamento para que o Harry conseguisse prosseguir e destruir o Voldemort. Ele deixou um testamento com bens deixados pro Harry, pro Rony, pra Hermione, onde ele dava dicas sobre a espada de Gryffindor, deixando a espada pro Harry, sem falar sobre nada, mas deixando a espada como uma dica, deixando os contos de Beedle o Bardo para mostrar sobre as relíquias da morte, deixando a Pedra da Ressurreição pro Harry, e ao longo do ano seguinte, o Snape, como diretor de Hogwarts, que era um espião do Dumbledore, ajudou o Harry também nesse caminho, que só foi possível porque o Dumbledore combinou a morte dele com o Snape, para que o Snape assumisse o poder da escola e estivesse ali. Voldemort descobre que o Dumbledore era o dono da varinha das varinhas, e então ele viola o túmulo dele, rouba a varinha das varinhas, mas de nada adianta, porque o Draco havia desarmado o Dumbledore. Ele era o verdadeiro... Essa parte é muito importante, tem muita gente que não se ligou nisso. Você mata o Snape pensando que isso iria funcionar, mas a varinha pertencia... Não na minha live a galera sabia. Draco. O Dumbledore planejou tudo. Ele planejou tudo, ele deixou tudo planejado. O Snape não o derrotou, ele se entregou pro Snape. Até falhando no plano nessa parte da varinha, deu certo, porque o Draco desarmou ele, algo que não estava planejado. Mas se o Draco não tivesse desarmado o Dumbledore, o Harry não seria o verdadeiro senhor da varinha. Ainda quando o Harry se entrega e encontra com o Dumbledore naquela espécie de limbo em King's Cross, ele pede desculpa por seus erros, pede desculpa por não ter confiado no Harry alguns segredos que ele não contou, e ele fala sobre as coisas do seu passado, como ele errou no passado, e naquele momento ele fala pro Harry que o Harry poderia voltar
voltar, que ele tinha escolha de voltar, que ele teria uma chance de derrotar o Voldemort. Depois de tudo, o Harry falou com o retrato de Dumbledore na sala do diretor, depois da derrota do Voldemort, e ele disse que ficaria com a capa de invisibilidade, que era... E o Dumbledore concorda que era dele por É dele mesmo, né? Ele deixou a Da pedra da família. ressurreição cair na floresta, que não iria atrás dela, não sabia onde, e fala que devolveria a varinha das varinhas para o túmulo do Dumbledore. Ele não quebrou, né? Diz pro Harry Porque no filme ele escolha quebra. muito sensata. Albus Dumbledore com certeza foi um dos maiores bruxos que já existiram. Ele é Alguns foda, consideram tem jeito. ele simplesmente um manipulador que usou as pessoas como peças para conseguir o seu objetivo de destruir o Lorde das Trevas. Outros enxergam sua grande bondade, sua grande generosidade e o sei lá, seu que eu poder penso. gigantesco. Mas o que é inegável é que Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore foi um bruxo muito importante para a história da magia. E essa foi a vida e as mentiras de Albus Dumbledore. Caralho, vidão, mano. Pô, vidão, mano. Moleque, isso aqui foi um filme, pô, de 1h30. Um filme, mano. E a gente vai ver, provavelmente, a história do Lorde também. Também de 1 hora. E aí a gente vai finalizar a nossa semana temática aí, que tá tudo lá no nosso Cinefy, tá?